Todo desafio tem um benefício, todo, qualquer um que seja. Você sempre vai aprender algo novo. Vamos fazer o simples bem feito, vamos fazer o básico bem feito. Não perde tanto tempo querendo coisas grandiosas. Porque você às vezes pode achar que você tá certo em pontos que você não tá. Então assim, aceitem. Vocês erram. Como as crianças são, acho que, de novo, o mérito é de quem tá no dia a dia. É óbvio que a gente, como pai, tem impacto, mas... Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao quarto episódio da 35ª temporada, passando rápido, né? 35 temporadas, 3 anos, dos mais de 200 episódios, mas nenhum deles vai ser igual a esse, com esses convidados incríveis, então se preparem aí já para muita inspiração. Tá chegando pela primeira vez? Já aperta aí para poder seguir o canal e aperta o sininho para vocês serem lembrados quando vier os novos vídeos para continuar essa inspiração. Já pode até dar o like antecipado, que eu sei que vocês vão curtir muito esses convidados aqui. Não fica inspiração pra vocês, compartilhem com todo mundo, mas o mais importante, comentem se vocês estiverem escondendo alguma coisa, me ajudem aí. Não, eu conheço, tá escondendo, me ajude aí também, tá? Se preparem isso aí. E aí, antes de já falar de quem são os convidados, eu quero agradecer aos patrocinadores e apoiadores que viabilizam levar esse conhecimento gratuito para vocês. E a gente tem uma preocupação muito grande com patrocinador e apoiador, porque como é um ambiente de confiança, tem que ser empresas que eu conheça, que eu confie, que eu tenha contratado, ou que algum amigo, outro executivo tenha contratado. Então, nessa temporada, o patrocinador é a Motiva uma das principais empresas de relacionamento comerciais do país. Então, a gente não fala de BPO de vendas, enfim. Seja relacionamento de vendas, seja via com pessoas, com digital, seja modelos de onde ele entra com sociedade. O ponto é, como é que ele pega uma expertise deles em venda de anos para ajudar. Não é à toa, por exemplo, está mais de 20 anos aí com a Clara. Então, obrigado, a Motiva, que ela não é só o patrocinador dessa temporada, mas já está há 2 anos patrocinando todas as temporadas do Conexão. Muito obrigado. E quero agradecer também os apoiadores. A Bidu tá com a gente desde a primeira temporada, obrigado. O Vilnoda Cliente SA, um abraço, tá com a gente desde a primeira temporada também. A Link2Go, que eu tenho o prazer de ser conselheiro, ela também tá com a gente há já quase 2 anos, obrigado, tá junto com a gente. Gênesis é uma das plataformas também de call center mundial, obrigado a Gênesis, pessoal da Solve, tá junto com a gente. A Camila Santos, da Camix, pra quem não conhece, a Camila Brinca, ela é cofundadora intelectual. Lá no início a gente falou, faz sentido, vamos. Obrigado, Camila. E aproveitar que o Paulo também tá aqui com a gente, nessa temporada a Xgen tá junto com a gente, uma super plataforma de atendimento a cliente, adequada à realidade da cliente. A diferença é pegar uma plataforma mundial que todo mundo já conhece, que prega e pluga. Aqui o objetivo é de adaptar cada realidade dos clientes, então obrigado por estar apoiando não só o podcast, ajudando muitos clientes, muitos amigos aí que eu conheço também. E nossos convidados, eles vão ganhar, vocês vão levar essa canequinha de vocês, escrita aqui, ó, minha história inspiradora. Então só quem sentou aqui não adianta, que não vem de lugar nenhum, vai estar aqui levando. Então obrigado à turma da Mr. Bear aí, uma das grandes empresas de brindes corporativos, enfim, que também ajuda grandes marcas, Santander, enfim, grandes outros. Obrigado por estar apoiando e viabilizando esse brinde incrível aqui para os nossos convidados que têm histórias incríveis, tá? Vamos lá agora conhecer nossos convidados. Primeiro, nossos convidados, obrigado, irmão, por você estar mais uma vez aqui. Opa. Obrigado por estar apoiando a gente, essas histórias reais, mas obrigado por você estar mais uma vez aqui agora e te ajudar a entrevistar essa esfera. Bom ter você aqui. Obrigado, viu, Wellington? Grande prazer. Vai ser hoje aquele episódio que, assim, a gente já tava fazendo aqui alguns spoilers. E, ó, tem bastante coisa bacana pra gente conversar hoje, Boa, hein? boa. Ó, e querem saber a história? Hoje ele vai me ajudar a perguntar, mas quer saber? Joga lá Paulo Forquito, vocês vão ver lá a Conexão. Paulo Forquito Conexão. Vê o episódio, vai ver o superpoder dele, vai ver um monte de coisa bacana lá, mas hoje a gente vai pegar esses 2 feras aqui, certo? Opa. Então vamos lá. Primeiro assim, eu sempre gosto de falar aqui no início, sempre repito, que eu gosto de agradecer por 2 motivos. Um, pela agenda executiva, vocês conseguirem encaixar a agenda pra estar aqui junto com a gente. E segundo, pela generosidade de vocês toparem compartilhar um pouquinho de quem são vocês para inspirar outras pessoas. Porque dentro desse mundo corporativo a gente fala muito, vamos marcar para você falar da tendência, do mercado, da tua empresa, profissional, que acontece bastante, mas vocês toparem falar um pouquinho da história de vocês para inspirar outras pessoas, então super obrigado pela generosidade de vocês. E para começar, quem tá chegando a primeira vez aí, quem tá maratonando já sabe, que a gente chama o seguinte, queria que você se apresentasse rápido, que a gente chama de rodada de LinkedIn, mas só pra galera relembrar como é que vocês costumam se apresentar nesse mundo corporativo, quem tá aqui, como é que vocês costumam, mas assim... O pessoal que tá chegando agora, isso aqui é só pra relembrar que a gente arranca isso, a gente não vai falar nada de LinkedIn aqui, tá? Mas super obrigado vocês toparem que tá com a gente. Então só pra galera relembrar, quem são vocês? Tá, então vamos lá. Eu vou começar. Eu sou Vivi. Na verdade, Viviane Araújo no LinkedIn, mas Vivi pros íntimos e amigos.
Eu, na verdade, trabalho com jornada de clientes há bastante tempo, já faz mais ou menos aí uns 20 anos, já entregando a minha idade, né? Logo no começo. Começou não assim, né? não. Mas eu vim da área de telecom e me apaixonei, e hoje, de fato, eu ajudo empresas a fazer relacionamento com o cliente. Como você, de fato, aprende a encantar, a trazer o cliente para o teu lado e lidero pessoas para que, de fato, o futuro seja... que eles consigam continuar, né? Essa trajetória que eu gosto tanto de fazer. Boa, Viviane Araújo. Viviane Araújo? Famosa. Vai sambar aqui, óbvio que vai sambar aqui. Aí, ó, olha o hobby aí, talvez. Quem sabe? Que bom, Vivi. Obrigado por você estar aqui com a gente. Isso é incrível. Eu sou Alex Rocha, no LinkedIn tá Alexandro Pinheiro Rocha. Se alguém quiser me conectar, fica à vontade, vai ser um prazer para mim. Muito feliz aqui, obrigado pelo convite, Wellington, obrigado à produção que está ali nos ajudando do Conexão. Obrigado, Paulo, também por fazer parte, Vivi, companheira aqui da mesa hoje. Eu, de verdade, sou superintendente de gestão do cliente na Seguros Unimed, mas já tenho uma trajetória aí de vários anos, passando por algumas seguradoras e bancos também, muito ligado a sinistros. E aí fiz uma virada de carreira, fica a dica aí também, para muitos de vocês, que aí eu fui fazer gestão de clientes. Já há 3 anos nessa jornada, melhorando jornadas, né? Então, é um prazer aqui estar com vocês hoje. Não, isso é legal, porque você olhava a ponta lá, fazia gestão dos sinistros e agora você tá ali fazendo... Eu brinco com todo mundo que antes, para mim, a minha vida era até um pouco mais fácil, porque eu era pago para dizer não, né? Então, eu regulava sinistros, fazia indenizações, fazia regulação e o meu papel era dar mais nãos. E agora eu tô do outro lado. Preciso defender sempre aquele lado do cliente que ele precisa dos sims. Legal. Então, como é que eu ajudo ele a ter os sims? Então, essa foi uma grande virada na minha vida profissional. Ó, e bons insights, assim, porque uma coisa é trabalho, mas outra coisa é você consigo mesmo falar assim, cara, eu dou não, eu gosto da... Tem um lado... com as pessoas mudam de ar, né? Então já se prepara, vem coisa boa aí. Eu faço a primeira ou você vai querer fazer a primeira? Wellington, por favor. Eu vou fazer a primeira? Então, assim. Então, antes de eu fazer a primeira, Vivi já sabe, então ela já pensou aqui. Acho que o Alex não sabe, que tô falando isso que a Vivi tá no bastidores e vê outra gravação, gente. Então, eu vou fazer uns diferentes. Mas, assim, tem muita gente que assiste que é do mundo corporativo, mas também tem muitos amigos e familiares. Então, pra gente garantir que se conecte com todos, apelidos. Mas apelidos que são nomes, né? Porque, assim, apelido... Você tem a vida toda e, assim, como bom carioca, você passar uma semana, você já tem apelido no Rio, enfim. Mas aqueles que são, que são outros nomes, tô na rua, não tô vendo, se alguém te chamar, já sabia. Alguém da minha família, alguém que estudou comigo, aqueles outros nomes que você carrega. Eu falei aqui já algumas vezes, por exemplo, eu era o caçula da família. Primeiro eu tinha uma frustração, porque na escola eu não tinha apelido, porque o Wellington na época já era um nome diferente. Capital da Nova Zelândia, gente, o Wellington é capital da Nova Zelândia, né? Então não tinha, mas assim, na minha infância lá, como era o caçula, era Ney. Então até hoje, minha família chama de Ney. E eu devo ter amigos de infância que nem sabem meu nome. Então, que pegou e, de novo, virou nome pra determinadas. E aí você sabe, o Wellington normal no Rio, São Paulo, é alguém de São Paulo, São Paulo corta o nome, já sabe isso. Então você tem alguns outros nomes, né? E aí, outros nomes que vocês têm? Eu, como uma boa paulistana, corta seu nome. Vivi. O Vivi pega, não tem jeito. Aí você vai passando por algumas empresas e aí vão surgindo, né? Dona Onça, né? Porque tá ali o tempo inteiro cuidando. E ainda tem gente, se você encontrar, chama. Dona Onça. Nossa, tem pessoas que vêm, que eu encontro de tempos atrás. Sei lá, Dona Onça aí, né? Isso é bem legal. Já sabe, não sabe por quê. Por que será? Por que será? Mas um carinhoso que é recente agora, que vem crescendo bastante, assim, até algumas pessoas de fora, e até a família, esses dias eu comentei, a família gostou, é o Vivilene, né? Foi uma antiga gestora da empresa que eu trabalho atualmente, e as pessoas gostaram e foi pegando e fica com esse Vivilene. Mas tinha um porquê, não? Não, ficou, acho que o nome mais carinhoso da forma de falar, e aí ficou. É porque teve uma época que o pessoal tinha os apelidos de botar S no final, Vivix. Mas assim, não teve um período que tava... Sim. Não tinha um tema de um período, mas Vivilene... Mas eu criativa, gosto né? muito, mas o Vivi, legal. de fato, é onde... E da época de mais de faculdade, ou de escola, de infância, sempre Vivi? Ou não tinha outra Vivi na turma, não? Duas Vivi? Eu falo que a minha mãe colocou meu nome errado, né? Minha mãe, no lugar de falar Viviane, ela fala Viane. Ela corta o Vi.
né? E aí virou meio que piada na família, assim, né? Ah, a Viane chegando, a Viane já Viane. foi. Mas ela, de fato, não é um apelido. De fato, ela corta, eu falo que até um pouco de preguiça ali, eu corto o nome. Mas, de fato, o Vivi é o que todo mundo me conhece, me reconhece. Não tinha outra Vivi na escola, não? Só tinha você. Tem uma história até engraçada perante a isso. Eu tinha uma Vivi, que era muito parecido, Viviane. A gente teve até troca de pastas, de notas, assim. Eu acabei levando uma bronca dos pais, acabei, né, ali por causa disso. Mas é difícil de encontrar, não é um nome tão comum. Por exemplo, hoje na empresa que eu trabalho, só tem eu de Vivi. Boa, então, ó, Vivi, Vivilene e Tô na Onça, e deve ter mais algum, me ajuda aí que deve ter outros, mas assim, aqueles que vocês chamam, a panelinha das amigas, são sempre reunidas, não é aqueles apelidos de zoação, aquele que assim, ó, entre nós 5 a gente sempre se chama assim, deve ter outros aí, me ajuda, até o final a gente deve descobrir mais algum, Parece, né? mas bom pra gente conectar com todo mundo. Alex, não dá pra cortar. Então, não dá pra cortar. Eu, assim, historicamente não tive muitos apelidos assim. Eu teve a Lê, mas eu falei, pô, mas a Lê é muito. Pô, mais só pra tirou letra, X, né? Só tirou X. Mas eu tenho um sobrenome até pela minha mãezinha, né, que fez promessa na época da gravidez, é que eu tenho o Aparecido, né? Até porque sou também devoto, né, da Nossa Senhora. E aí, assim, pelo meu jeito de ser, lá vem o Aparecido, lá vem o Cido. Aí as pessoas às vezes brincam com isso. E algumas outras, assim, até porque eu sou uma pessoa que passou muitas vezes na fila da altura, aí eles falam, baixinho aqui, baixinho lá, e aí tudo bem. Nem é comigo às vezes, mas eu olha. Por que das dúvidas? Mas e mesmo assim, na época do. Mas ainda tem gente que chama de Aparecido ou Cido, alguma coisa existe? Sim, até pra me irritar às vezes. Mas chama pra irritar, não é que virou. Não é que virou nome. Mas a família chama de Alex, né? Normal. Alex. E turmas, enquanto a turma de amigos das antigas virou. Termina ficando assim, das antigas, eles falam um pouquinho, brincam do baixinho, né? Porque eu sou o mais baixo da turma. Geralmente em todas as salas que eu vou, eu sou o mais baixinho mesmo. Então ficou um pouco assim. Mas depende de alguns momentos, né? Os mais antigos, a gente brincava, eu sempre cumprimento as pessoas não apertando a mão assim, eu sempre dou aquela batida pra encaixar a mão, aí todo mundo, o copinho chegou, porque parece que eu tô fazendo pra pegar um copo, mas nada... Então, essa eu não tinha pensado. Essa é boa. Essa do... todo mundo. Porque todo mundo. É normal, né? Então fala aí, bate. E eu sempre fui, desde molequinho, batendo a mão assim. E aí todo mundo acha que eu tô pegando um copinho, né? E aí fica o copinho pra alguma galera. Aí, aprendendo. E normalmente a gente bate com amigo, normalmente a gente bate. Pelo menos no Rio, normalmente bate, né? Boa. Então, assim, ó, pra gente garantir, não era o Alex, a Vivi Araújo do samba, mas assim. Vivilene, Vivi e a Onça, o Alex, Copinho, não, o Aparecido, não, o Aparecido Cido não, que era na área salvadora. Mas qual que vocês mais gostam? Eu acho que o mais comum, se alguém me chamar, vai ser o Vivi, que eu vou acabar olhando. O que você mais gosta? A pergunta foi diferente. É o Vivi. Eu gosto do Vivi. E do Alex é Alex. Não... É Alex, o nome não ajuda muito. É pra cortar só o X, né? Boa. Então vamos lá, eu vou fazer uma pergunta pra vocês, o seguinte. Até pra galera conhecer um pouquinho, tem gente que conhece vocês há mais tempo, pode estar assistindo, tem gente que conheceu vocês agora. A minha primeira pergunta é falar o seguinte. Se eu perguntarem pra alguém que conhece vocês agora, de mais recente pra cá, o que eu faço assim? Quem é o Alex e quem é a Vivi? O que eles me responderiam? E se eu perguntasse pra alguém que estava com vocês lá na quinta série, na turma de vocês da quinta série, por que eu gosto de uma pergunta, eu falo da quinta série? Porque se você fica um pouquinho mais adolescente, você já começa a se preocupar mais. E se você é muito criança, então o conceito só aquele momento mais sem filtro, mais natural. Legal. Então assim, se quem conhecesse vocês mais novinho, mais natural, quem é o Alex, quem é a Vivi naquela época, eles me responderiam. E alguém conhece vocês agora, se eu perguntasse pra eles o que eles responderiam. Não que vocês, o que eles responderiam. Quem são vocês? Quer falar? Bom, a galera da quinta série, eu era bom, quer dizer, eu tenho mais facilidade com números, né? Então, o pessoal gostava muito de colar de mim a matemática e eu tinha mais dificuldade com humanas, né? Então, a questão da língua portuguesa. Então, era sempre uma troca ali com a galera, né? Acho que da quinta série, eles falariam disso. Não, mas falaria que você era mais dentro dessa linha, que você...
tava sempre querendo ajudar, então assim, cara, me ajuda que eu te É ajudo. bem isso. Interagir. Você era da frente ou do fundão? Eu tava no meio. No meio. Não gostava da galera da frente, e aí a galera do fundão não deixava eu entrar lá porque eu era baixinho. Então Não deixa. não deixava eu entrar. Isso até me marcou. Precisei fazer terapia. Não, também você ficasse lá atrás pra enxergar, né? Também. Não, você não pertence, é mais baixinho, você fica ali e não consegui. Mas era do CDF ou era do. Não era, mas com números eu sempre tive facilidade e eles sempre me lembravam isso. E aí a gente sempre trocava aquelas colas, né? De novo, não quero estimular, viu, gente? Mas na minha época. Quem não cola sai da escola. Era isso. Mas você navegava nas duas. Você As duas, né? falava com a turma da frente, falava com a turma da trás, na hora Isso das sempre, festas, tava sempre. E apresentava também os trabalhos que Também, você apresentava? sim. Sempre com aquela dorzinha de barriga, né? Não era daquele que só fazia o trabalho e deixa você, não. Você ia apresentar. Não, eu gostava de apresentar e sempre tive um pouco de facilidade também. Mas confesso que sempre uma dorzinha de barriga antes pra gente se preparar. Agora, os mais pra cá, de trabalho, é que eu sou muito inquieto, né? E aí todo mundo fala, pô, o Alex é muito acelerado, ele calma, Alex, Respira, dá um tempo. Eu sempre fui muito inconformado com as coisas, né? Do jeito que elas estão, eu sempre fui meio transformador das coisas. E eu não consigo ver alguma coisa e não comentar, não querer mudar, não querer melhorar. Então o pessoal fala, calma, Alex. Então eles provavelmente vão falar, o Alex é acelerado. Acelerado. Ele tá toda hora querendo mudar alguma coisa, ele não tá conformado, ele é inconformado. E mesmo na vida pessoal assim? Na vida pessoal também. É claro que na vida pessoal, aí falando da minha esposa, dos meus filhos... Dá pra mudar ela, vai falar assim, senão ela vai, sai daqui, quem manda sou eu, né? Eles falam que eu tenho como se fosse uma rodinha no pé, não consigo ficar parado, né? Aí eu quero estar sempre passeando, quero ir pra viajar, não gosto de ficar muito tempo em casa, assim, porque parece que tô perdendo tempo. Entendi. E aí eu arrasto todo mundo comigo, aí todo mundo, e ele lá vem ele com a rodinha no pé de novo. Mas tem também que quando eu tô em casa e fico meio bravo com isso, aí o pessoal fala, aí o Alex tá bravo. Aí ficou em casa, não tá fazendo aquilo que ele gosta muito, aí eu fico meio emburrado ali, né? Fico com aquela cara mais... Tem que estar em movimento, não dá pra você, não, vamos sentar pra poder ver uma série. Aí eu fico, não, beleza, um episódio, 2, legal, mas não dá pra... Maratonar. Não dá. Boa. Coincidência também sou bem nessa mesmo, ficar parado. Acho que na época da escola eu era a pessoa do fundão. Até porque eu era muito grande, então a professora me colocava lá no fundo pra não a pessoa que não deixava os Alex participar. Olha o que você causa na vida. Olha o que causa na vida. E de fato eu ficava no fundão. É até engraçado, aquela época de repetência, que a gente fazia fila, né? Eu era a última e parecia que eu tinha repetido vários anos, porque eu era muito grande, falando, essa pessoa já fez essa série. Achava que já era de outros. Exato. Mas eu acho que o que o pessoal falava muito é que, apesar de ser do fundão e apesar de ser uma pessoa muito expressiva, muito brincalhona, eu era muito responsável com as minhas entregas. Então, as pessoas, aquilo que você falou, né? Então, eu sempre vinham, olha, me empresta o trabalho, me ajuda aqui. Então, de fato, eu era muito... Já criei a responsabilidade desde aquela época. E hoje, olhando... Mas você também fazia, apresentava? Porque tinha gente que gostava de fazer, mas não gostava de apresentar. Fazia e apresentava. Gostava. Eu gostava? Eu concordo com a Alex, com aquele frio na barriga sempre, Mas né? você gostava. Mas eu gostava. Eu sempre tive essa vontade, essa facilidade em falar em público, e, né, em disseminar informação. Mas representante de turma, não? Não. É porque o pessoal do fundão não dá, mas é só o pessoal da frente. Porque eu não gostava de entregar o pessoal do fundão, né? Aí não dá pra ser representante de tudo. Legal. Agora, falando hoje, eu acho que uma frase que me remete muito quando as pessoas pensam em mim é o pau pra assim, sabe aquela pau pessoa... toda hora. Exato, aquela pessoa que sempre tá ali, que você pode contar, uma pessoa que sempre tem uma visão no sentido de vamos resolver, né? E eu tô bem assim mesmo. O problema, eu gosto do problema. Não sei se é comum pra todo mundo, as pessoas me chamam meio de maluca, mas eu gosto do problema. Eu acho que a rotina ali, o tempo inteiro, me causa ali uma ansiedade que eu não gosto. Eu gosto de estar em movimento o tempo inteiro. Então, acho que o pessoal me olha hoje e fala assim, é problema? Ela, ficar na rotina não vai... Exato, joga pra ela que ela dá um jeitinho ali. Não vou resolver sempre tudo, claro, mas a gente sempre tenta um olhar um pouco diferente. Boa. Eu achei bem interessante que, assim, o que você consegue pegar dessas duas pessoas, dos dois convidados de hoje, né, Wellington, é a questão do desconforto, né? É o desconforto que faz
que vocês buscam, né, para se movimentar e crescer e tudo mais. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, um pouco mais voltado para hobbies que vocês têm. Porque assim, eu particularmente gosto muito de conhecer o hobby das pessoas, porque assim, às vezes o hobby te conecta mais rápido, né, numa conversa, num bate-papo. E quais são esses hobbies que vocês têm, assim? E assim, não só hobby fora do trabalho, porque às vezes a gente tem os hobbies dentro do trabalho, né? Aquelas coisinhas que a gente gosta, aqueles nossos ritos que a gente gosta de fazer dentro do trabalho, enfim. Fala um pouquinho dos hobbies de vocês, que vocês gostam. Eu, particularmente, eu adoro jogar videogame. Eu gosto de jogar videogame. Adoro principalmente esses de puzzles, os antigos, assim, que você tem que ficar quebrando a cabeça. Enfim, gosto muito disso. E também de ler essas coisas de quadrinhos. Não sei porquê. Gosto. Legal. Eu acho que um dos meus hobbies é decorar festa. Olha que diferente. Olha, Diferente, né? Eu sou uma pessoa que gosta de festa. Então eu gosto de estar em meio às pessoas. Eu não me sinto bem sozinha, digamos assim. Acho que a solidão, a solitude, na verdade, ela é importante, mas eu gosto de ouvir pessoas. Acho que a dedicação em você fazer festa para alguém, ou você de fato se dedicar ali a cada detalhe, me traz uma felicidade muito grande. Então eu gosto disso. Então eu sempre estou buscando vídeos de decoração. Já sei quem vai ajudar nas nossas festas. Assim, eu adoro festa, mas assim, organizar festa, não. Eu vou, chamo as pessoas, mas organizar. Eu gosto de fazer festas, então acho que é um dos meus hobbies. Além dos hobbies mais comuns, eu gosto de viajar, acho que muito por conhecer culturas novas, pessoas diferentes, eu gosto de viajar. Eu tive a oportunidade de morar fora, então eu trabalhei, né, por vários lugares, então isso de fato me agregou bastante. Acho que são 2 hobbies. Os hobbies de fim de semana, eu gosto de dançar. Então, geralmente, eu tô em lugares onde tem música ao vivo, onde tem ali, né? Vai sambar mesmo, hein? Mas o que você mais gosta de... Porque negócio de dançar, assim... Eu sou extremamente eclética, mas a minha paixão tá no samba. Eu gosto muito de samba. Você brincou no começo, mas acertou em cheio. Mas eu gosto bastante. Mas eu gosto de me divertir. Eu sou aquela pessoa que puxa todo mundo que tá na cadeira. Vem dançar, vem aqui pro centro da pista, vem. Eu gero esse movimento nos lugares, geralmente. Não, essa é boa mesmo. Esse negócio de samba, enfim, eu gostei também de dançar. Não é dançarino profissional, que você viaja muito o Brasil, descobri que piseiro é diferente de pisadinha. Tu ia pra um lugar assim, não, porque aqui é tudo forró. Não, forró não. Não, cara, que música? Não, isso é shot, não sei. Cara, aí tu aprende, mas dança tudo igual, não. Mas a velocidade, aqui é assim, mais rápido, assim. Então tem uns negócios que você... E é legal que você tá aprendendo a cultura, né? De cada um. Boa. Pô, boa. Eu tenho várias coisas assim que eu gosto de fazer, né? Como hobby, eu, assim, com uns 20 anos, descobri a corrida. E aí eu corria bem, né? Jovem, né? Maravilhoso. Então eu ia bem até, né? Aí eu fraturei um dos pés numa corrida, né? Virando. Mas corrida é competição mesmo. Competição, não chegava a competir, sim, né? Era mais amador, mas nessas corridas de rua, que hoje são um sucesso, são muito grandes. E aí tive que parar durante um tempo. E isso até me fez mal, inclusive. Porque corria praticamente todos os dias e depois que quebrei o pé, não voltei mais no mesmo ritmo e também fui ficando mais velho e aí vai pesando um pouco mais também a rotina do dia a dia. Então é um hobby para mim. Hoje eu corro numa intensidade e também numa proporção de tempo muito menor hoje. Mas muito voltada para a qualidade de vida, assim, né? Mais pensando na minha saúde para equilibrar as coisas do dia a dia. Mas bem leve hoje, não Hoje é aquela bem coisa leve. de... Outro dia a pessoa, não, eu comecei pra equilibrar a vida, comecei 5, 10, putz, cara, não consegui bater minha meta. Eu quero tá se estressando no lugar onde era pra ter lazer, que o pessoal começa a se estressar porque queria bater meta. Antes era nesse estresse, Era porque queria baixar tempo, queria correr mais longe, os circuitos mais longos, fiz várias meias maratonas, tava me preparando para uma maratona, mas aí quebrei o pé, e aí tive que dar uma parada, e aí precisei rever. E hoje é mais leve. Então. Hoje é muito mais leve, é muito mais para estar com a saúde em dia. Mas eu sou um cara que gosta de comer. E gosto de conhecer comidas novas. Assim. Então, eu não tenho frescuras com nenhum tipo de comida, né? Eu vou para experimentar coisas novas. E aí, quando eu gosto, eu vou tentar entender um pouquinho de como é que é feito aquilo legal. Para tentar replicar na minha casa. Você cozinha também? Eu gosto de cozinhar também. Então, esse é um hobby para poder desconectar um pouco do trabalho. Porque o outro hobby, e eu vi você falando na turma anterior, eu também gosto muito de trabalhar.
E aí a tendência é que eu fico conectado durante muitas horas. E aí eu termino fazendo isso para dar uma desconectada, até para oxigenar, para no outro dia estar com mais ânimo para continuar fazendo o que eu faço. Não, e é legal que você não é o. Não é, assim, eu sou zero comida. Se puder ser uma pílula pra se alimentar, tá bom. Me chama pro shopping, enfim, o que for, mas comida eu sou zero, zero. Óbvio, né? Você gosta de uma boa carne. Zero, zero. E é legal que, assim, eu lembro que um amigo me chamou uma vez pra comer no Zorro. Eu tava aí em Salvador. Não, é comida japonesa. Eu falei, vamos lá. Aí, trocando ideia, tomando chopp, o cara vinha servindo. E aí, o que você gostou? Cara, gostei do quê? Pô, nem sei o que eu comi. É assim, não, deixei o pior pro final, que acho que era não sei se era o salmão. Eu falei, assim, o que você sentiu? Eu falei, putz, cara, que papo bacana. Não foi da comida, assim, eu sou zero comida. Mas o legal, você falou que não é só o de você conhecer, né? É, cara, já que eu conheci, deixa eu entender um pouquinho mais pra poder depois replicar, né? Então E é muito legal. é uma alimentação, mas na verdade é um aprendizado que você vai ali, né? E aí Pô, depois eu legal. vou pro YouTube pra ver, deixa eu pesquisar esse prato aqui pra ver se dá pra repetir. Claro que eu não vou profissionalmente chefe ali, fazer, não aquilo, mas aquele gostinho de tentar imitar o que você comeu antes, eu gosto de me desafiar com isso também. Porra, É legal. Boa, bacana. Indo um pouquinho, acho que uma das coisas que a gente gosta aqui de conhecer das pessoas, de novo, que a galera consiga, não precisa copiar ninguém. Se eu fosse perguntar pra vocês um tema assim, quem é o DNA da Vivi e do Alex? Quando eu falo assim, quando vai pra origem de vocês lembram de infância, de tudo isso, eu falo assim, cara, isso aqui que eu sou hoje, por mais que a gente aprenda muita coisa na nossa vida e a gente é uma evolução, enfim, faz parte, mas assim, cara, isso aqui tá ligado ao meu DNA, da onde eu vim, do que eu sempre gostei de fazer, nasci assim, por causa da minha família, seja o que for, que a gente, de novo, por mais que a gente tente ser algumas pessoas, cara, por exemplo, eu não sei nada de signo, e eu não, cara, eu sou leão, minha mãe é leão, meu irmão é leão, meu filho mais novo é leão, mas são pessoas que eu vejo algumas características parecidas, mas são muito diferentes para algumas coisas. Então eu falo assim, cara, não tem nada a ver. Mas de vez em quando aparecem umas coisas lá do assim, cara, isso aqui tem a ver. Mas então tem algumas coisas que é sobre você, não é sobre o que você aprendeu ao longo da jornada. Então o que você vê assim, cara, esse aqui, gente, isso aqui sou eu, não adianta, é quase que briga de casal. Não, você... Cara, não vai mudar porque esse é meu DNA, não é um aprendizado ao longo da jornada. Então, o que vocês lembram assim de origem? Falam assim, cara, isso aqui sou eu e independente se eu sou empreendedor, se eu sou pai, se eu sou mãe, se eu invisto, esse aqui é o DNA de vocês. O que seria esse DNA? Uma ou duas características de vocês que é o DNA de vocês? Vou falar, olha, então, assim, meus pais, eles vieram no final da década de 60 para São Paulo, né? Eles eram do interior do Rio Grande do Norte. Aham. Trabalhavam com roça, minha mãe, professora. Ela foi para o magistério, fez magistério. E eu acho que eu trago muito isso deles, que é primeiro a honestidade em primeiro lugar. Assim, meu pai é muito correto, muito certo, muito defende aquilo que é correto e sempre colocou essa educação para os filhos. Assim. Legal. E minha mãe é muito de ser a professora, de ensinar, de levar conteúdo, de tentar formar pessoas. Né? Então, independente da empresa que eu atuo, independente do meio que eu tô, é uma das coisas que eu mais me forço a conectar com o meu propósito de vida, que é formar pessoas. Então, hoje, dentro da minha possibilidade, dentro da minha liderança, a minha maior preocupação é estar formando profissionais cada dia melhores para aquilo que eles entenderem que faz sentido para eles. Se é um cargo de liderança, se é cargo especialista, se é questões de tecnologia, é uma das coisas que é o meu DNA. O meu propósito de vida é formar profissionais para que eles estejam melhores preparados para amanhã. Então, legal. Aonde quer que eu Que esteja. conviveu com isso a vida toda ali de ajuda e de... E um parênteses, assim, até para fazer uma homenagem para minha irmã mais velha, né? Eu sou do meio, é a ovelha negra, assim, é terrível. Mas eu gosto muito de rock. E eu gosto muito de música. E a música tá comigo o tempo todo. Graças à minha irmã mais velha, porque ela tinha medo de dormir no escuro. E ela tinha sempre um abajurzinho, e a gente dividia o quarto, né? E ela tava sempre, na minha época, tinha uma rádio em São Paulo, chamada Cidade. Rádio Cidade. Rádio Cidade. Não, Brasil todo. Brasil todo. E tinha Love Songs à noite.
E aí você tem vários clássicos, né, das bandas de rock antigas, assim, dos anos 80, início dos anos 90. E ali, assim, como eu fui dormindo, escutando aquilo todos os dias, virou um mantra para mim, né? Então até hoje eu sempre relembro essas músicas e, claro, naturalmente, acompanhando as músicas aí. Como é que é o nome da sua irmã? A Márcia. A Márcia. Pô, Cara, ele me levou pra lá, 89, 88, que eu também escutava Rádio Cidade e também o Love Songs, e eu escutava pra dormir. Olha que legal. Nossa, que coisa eu escutava meu irmão. Meu irmão ouvia muito rock, aprendi rock. Quer dizer, eu gosto de qualquer música. Mas eu ouvia muito rock por causa do meu irmão também. Então eu ouvia boas bandas. Um porque gostava dele, outro que no final da festa, The Smiths. Tu ia dançando lá, mas bom rock and roll lá da época do Metallica, YouTube, Pink Floyd. Como a gente acessa as caixinhas, né? Muito lá legal. no passado, né? A gente vem uma pergunta remete a muita coisa. A minha mãe, eu cresci com a minha mãe, só nós duas, né? E uma das coisas, e a minha mãe não tem estudo, né? Uma das coisas, minha mãe não conseguiu estudar, ela veio da roça, então ela não teve oportunidade de estudo. E uma das coisas que minha mãe falava é: eu não vou conseguir te dar. Eu não vou conseguir te proporcionar o que eu gostaria que você tivesse. Não. Então, duas coisas são importantes. Eu lembro dessas frases, como eu falando lá pequenininha, lavando a louça com bloco, porque eu lavava a louça, eu não alcançava a pia, e ela colocava um bloco lá para eu subir. E ela falava assim: primeiro, você vai chegar onde você quiser, você só precisa ter foco, né? Mesmo sem estudo, ela me falava isso. E algo que você tem que carregar para sempre é o seu nome, é o valor do teu nome, é honrar o teu nome. Então, entregue aquilo que você promete, de fato, respeite as pessoas onde você está, se ambientalize aonde você está. Então, assim, você pode estar em qualquer lugar, né? Seja numa caneca simples, numa casa humilde, ou de fato num restaurante super sofisticado. Você só precisa ouvir as pessoas e prestar atenção no que está acontecendo em volta. Então eu trago isso muito forte comigo. O meu nome é muito forte para mim, o meu DNA é o quanto as pessoas me respeitam pelo que eu sou mesmo, pelo que eu proporciono para elas de fator do que eu entrego naquilo que eu falo. Então eu honro isso muito forte, né? E eu nunca dependo das pessoas. Então, como a minha mãe sempre falava, eu não posso te dar, eu falava, então vai ter que ser eu por eu, mas eu atrás de coisas que eu gostaria de ter. E aí eu venho trazendo isso por um longo tempo e vem funcionando. Pelo menos até agora eu nunca tive nenhuma visão diferente de que algo fosse, né, do que esse conselho fosse algo ruim. Como é que é o nome da sua mãe? Maria. Não, e acho que esse é um exemplo legal, que aí, de novo, volta aí o DNA do podcast, esse presente que os amigos me incentivaram a fazer, que assim, não é sobre estudo, é sobre a experiência de vida dela, daquela estudadora, de falar que assim, acho que o tema não é sobre estudo, aqui a gente tem muita experiência de vida, é sobre o que faz sentido, o que você viu dar certo, o que você experimentou. Olha a quantidade de empresário, empreendedor que não teve estudo e hoje em dia tem grandes empresas, e que é o DNA dele, que as coisas que eles acreditam, e acho que isso faz muita diferença. Você pode ter os maiores diplomas do mundo e você não ser nada, porque é como as coisas acontecem, né? Sim. Boa. Olha, algumas coisas que me marcaram na sua fala é a questão de como você aprende, né? Você aprende muitas vezes pelo amor de alguém transferindo algum conhecimento para você, pelo estudo, porque você estudou algo, foi atrás de algo, ou você também aprende pela dor. A minha pergunta, ela tá um pouco aqui, mas não necessariamente uma dor ruim, tá? Às vezes aquela dor de constrangimento. Qual foi a lição que vocês aprenderam por alguma dificuldade, por algum problema que vocês passaram? Vou dar um exemplo para vocês. Eu, quando estava iniciando minha carreira profissional, eu era analista, assim, analista não, era antes de analista, assistente, Departamento de Tecnologia da Folha de São Paulo. Eu estava pensando nisso hoje de manhã, assim, totalmente desconectado dessa nossa conversa. Eu me lembrei dessa pessoa. Eu era micreiro, né? Sabe aquele de instalar as coisas na máquina do pessoal, né? E tinha um senhor que trabalhava na parte de mainframe, e ele tinha muita dificuldade com o PC. E ele virou para mim e falou assim: você pode instalar o Office na minha máquina? Aí eu falei: posso sim. No dia que nós tínhamos comentado, eu tava com preguiça. Simples assim, não vou inventar nenhuma história bonita. Eu tava com preguiça e não fui. No dia seguinte, ele veio conversar comigo.
olha, você não foi, foi muito ruim. Ele me deu, assim, uma lição, sabe? E falou, olha, por causa disso, nunca mais eu quero falar com você. E é uma pessoa que realmente eu nunca mais falei. A gente não conseguiu mais se conectar. Mas isso me trouxe uma lição que eu guardo até hoje. Se você se comprometeu, se você falou que você vai fazer, faça. Essa foi a minha lição por dor, sabe? Queria escutar de vocês. Qual foi a lição de dor que vocês acabaram trazendo para a vida de vocês? Aprendeu o que não fazer. Exato. É isso. Eu tenho duas dores, assim. Uma profissional, é bem importante, uma pessoal. A profissional, a primeira foi há muitos anos em telecom. Um cliente absurdamente grande. E eu era nova, tinha acabado de virar supervisora na área de telecom ali, meio que aprendendo ainda como as coisas funcionaram. E numa queda total de telefonia, no meio do caos, né, eu recebi uma ligação da cliente naquele momento e ela falou uma frase que me guarda e me marca muito, que é: eu não preciso de um rosto bonito atrás da mesa. E daquele momento em diante eu percebi que não era aquilo que eu representava, não era aquilo que eu queria que as pessoas enxergassem de mim. E se a cliente tinha falado daquilo, é porque ela me achava daquela forma. Ela via talvez ali o rosto bonito, mas não via a competência. E eu falei, eu vou provar para mim mesma e, é claro, né, para o mundo, né, para os momentos que eu tenho, de que de fato eu faço diferença. E foi uma chave para mim, porque foi de fato, eu quero fazer diferença para as pessoas. Eu quero de fato que elas se enxerguem competentes da maneira que elas são. Então, vender a imagem, né? Então, isso para mim foi uma virada de chave. E agora, há alguns anos, a minha mãe, acho que foi uma das dores bem difíceis, que você falando de dor. A minha mãe, ela passou por um momento difícil, ela teve uma amputação da perna esquerda, ela é diabética, aí já, né, dando aqui uma visão. E a minha mãe sempre trabalhou muito. Então, para mim, a virada de chave, de fato, nesse acontecimento foi: passa muito rápido. Você hoje está aqui num podcast, renomeado, falando coisas legais, e amanhã você pode não estar. Então vamos aproveitar cada dia como se fosse o último, de fato, porque a minha mãe, ela passou de uma mulher extremamente forte, profissional, trabalhando, entregando tudo que tinha de melhor, e de repente ela se viu cadeirante, hoje ela é cadeirante, precisa-se de pessoas para cuidar, e ela não conseguiu mais entregar a energia que ela gostaria. E isso foi assim, muito rápido, foi tudo muito rápido. Então, acho que no momento do hospital, nos momentos ali mais difíceis, né, de recuperação dela, eu olhei para mim e falei assim, pois é, por que ficar reclamando de coisas tão pequenas? Por que que eu tô dentro de casa, um amigo chama para jantar e eu falo, ai, a preguiça não deixa, eu não vou, né? Por que que eu, podendo ajudar alguém, prefiro olhar para os defeitos, digamos assim, e não para as qualidades? Então, isso foi para mim uma subida de escada muito... Eu subi vários degraus, vamos dizer assim, exatamente porque enxerguei que passa muito rápido. Tudo é muito rápido. O que se vive hoje, provavelmente não vai se viver amanhã. Isso é verdade. Tem a chargezinha lá do Snoopy com o Charlie Brown, né? Não, a gente... Como é que é? A gente tem que aproveitar que a gente só tem uma vida. Aí outro fala, não. A gente só vive uma vez. Fala, não. A gente só morre uma vez. A gente vive várias vezes. Então, assim, a gente só morre uma vez. A gente vive várias vezes. Então tem que aproveitar muito, né? Eu tenho, acho que, algumas dores aí. Acho que é uma primeira dor que, para mim, foi... Acho que ajudou até na minha formação de personalidade, a ausência do meu pai na minha criação, na criação das minhas irmãs. Meu pai era um cara ausente por bebida alcoólica, né? Então, ver ele, de uma certa forma, sofrer minha mãe, minhas irmãs, isso para mim foi um peso, assim, né? Eu tive que assumir um papel de ser o homem da casa. As outras as irmãs são duas mulheres, são você e duas duas mulheres. A mais velha, 6 anos de diferença para mim, e a mais nova, 10 anos de diferença para mim. Então, para mim, foi um peso, assim. Então, sofri bastante em como me colocar, né, nessas situações, por essas ausências. Um outro foi, acho que até por essa experiência com meu pai, meu maior sonho era ser pai, né? Até para corrigir talvez algumas coisas que eu coloquei na minha cabeça, para mim mesmo, né? Então, meu maior sonho era ser pai, e eu sou, né, do Lucas, que já tá com 16, da Lívia, que já tá com 13 anos, e foi meu divórcio. Porque foi uma ruptura de não ter eles comigo 100% do tempo que eu teria com eles. E aí me conecta com a minha primeira dor de eu não estar presente o tempo todo. Então isso para mim foi uma dor bem forte,
e que naquela época dei uma queda na vida inteira para depois me recuperar e hoje, graças a Deus, muito bem resolvido. Claro que com muita terapia, né? Mas que é importante para todos nós. E que assim, só até eu tentar o segundo ponto. Ajuda profissional é importante. Assim, é legal você falar assim, cara, vou lá na terapia, mas que as pessoas de vez em quando, não, eu vou resolver sozinho, eu vou. Não tem problema, assim, óbvio, tem gente que resolve, mas não tem problema em buscar ajuda profissional. As pessoas acham que resolve tudo e, cara, é óbvio que a orientação profissional para tudo, inclusive para nossa vida, é importante. Né? E então, nesse sentido, foi muito importante a ajuda profissional mesmo, porque muitas vezes você tá vivendo aquilo ali e você não vê outra saída, né? Então você pensa até em coisas piores, é tenso. E eu acho que do lado profissional eu tenho um chefe, quer dizer, eu tive um chefe, né? Nem sei se ele tá vivo hoje, mas eu lembro a minha primeira experiência num banco foi no Banco do Brasil. E era um chefe no Banco do Brasil que me falou uma coisa que me marcou minha vida toda, que eu gostava de trabalhar muito, então eu chegava cedo e saía tarde. E aí uma vez ele me chamou na sala dele e ele falou: Alex, tenho te observado há muito tempo já, eu não sei se você sabe, mas eu te contratei para você trabalhar das 8 às 17. Se você não dá conta de fazer o que você tem para fazer das 8 às 17, você tem algum problema. E eu tinha 20 anos. E aquilo me marcou. Eu falei, puxa, tem uma razão, mas para aquele menino que estava querendo, né, e com várias ambições e com algumas aspirações, eu falei, caraca, não é o modelo de chefe que eu gostaria de ser para as pessoas que de repente estariam sob minha liderança hoje, né? Mas isso me ensinou muito. Não, e assim, cara, esse feedback ele me levou a 1000 coisas pra olhar o copo meio cheio. Porque as pessoas confundem produtividade com você ficar muito tempo lá. Total. Produtividade não é você estar agenda cheia. Fato. E assim, e na minha saída também, enfim, N coisas precisava mudar mesmo, muitos anos de empresa, mas a pandemia me incomodou muito as pessoas, assim, 8 horas da noite quer fazer reunião de 2 às 3, de 3 às 4, mas a pessoa não vai no banheiro, enfim, tem N coisas. Eu cheguei a um período que eu marcava com o meu time, era terça ou quarta-feira, botei todo mundo era meio-dia, uma hora a mais, reunião comigo. O que você vai fazer? Não sei, vai pra praia, vai o que você quiser, você vai pro médico, mas assim, se alguém perguntar, é reunião comigo e... Não, precisa falar. Não, vai falar, é reunião comigo. Essa reunião ninguém sai, que não era pra eles. Mas enfim, porque as pessoas me perderam a noção dos trabalhos. E tem a provocação da forma que o cara falou, mas tem a provocação que o cara fala assim, cara, por que você não tá concluindo o teu horário? Por que eu tô trabalhando mais? Porque acaba você querendo... eu quero antecipar a coisa... Cara, a gente tinha umas reuniões, e isso... Eu precisava marcar reunião com os VPs lá quando a gente tinha no Leblon. Eu fiquei um tempo no Leblon, depois no Botafogo. Cara, 6, 7 horas, pessoal, gente, se não for algum realmente relevante, porque a pessoa tinha que sair pra sua casa, família e tudo isso. E, cara, semana que vem a gente faz a reunião, ninguém morre por causa disso. Na pandemia, o que o cara fazia? Tava em casa, deu janta pra mulher, depois 8 horas a gente volta a falar da noite. Assim, umas coisas absurdas, né? Então, essa é uma provocação... Pode ter o lado negativo, a abordagem, né? Porque é uma pessoa nova. A forma de comunicar. Então, acho que isso é um problema. Agora, se você pega esse exemplo, cara, deixa eu te falar. Realmente é importante o que você está fazendo, pode ser feito no dia seguinte. Realmente você está perdendo produtividade de alguma coisa no teu dia, que você não está conseguindo entregar. Porque perder produtividade pode ser outras áreas que depende se você quer entregar por um prazo. Então, acho que essa aí dá uma boa discussão de temas, assim... o que vai pra frente, o que vai pra trás, porque primeiro erro de todos, foi o teu exemplo, é a forma. Você pode ter a melhor coisa do mundo, se você errar na comunicação, assim, comunicação é elemento de expectativa, é 100% de tudo. Não ponto, não, é 100% de tudo. Não, relacionamento, não trabalho, porque assim, é o que tá combinado, o que você pode entregar, o que eu posso, é a forma que conduz. São de quem recebe, né, e não de quem dá, né? Então, ótimo. Eu também vou te comentar uma coisa, uma das coisas que me chamou muita atenção nesse exemplo, porque assim, eu me coloquei nessa época, que você tá no início de carreira, porque também tem o outro lado, né? Às vezes você tá no início de carreira, você tá ávido para conhecer, não tem a ver com o que você tem que fazer. Às vezes tem a ver com o que você quer aprender, mas às vezes as empresas, e principalmente naquela época que você não tinha os recursos tecnológicos para você aprender em casa,
Naquela época, você tinha que aprender aonde? Na empresa, né? E a gente, por causa das empresas, tinha que bater o cartão. Então, assim, do lado daquele profissional que ele é curioso, quer crescer, tá ávido por conhecimento, é como balancear isso também. Só Não, colocando um porque às temperinho, vezes né? você quer. E assim, tem erros que a gente tem que tomar muito cuidado quando você tá num ambiente muito já maduro, que você entra uma pessoa nova e você já quer a expectativa que aquela pessoa entregue aquilo maduro. Sim. Você não orienta. Sim, E principalmente só- nas pessoas só mais pra- júnior. Cara, não. 1+1 tem que dar 2, pega esse passo. E antes de você. Não, cara, ó. Minha expectativa é que você faça isso. Aí você sai. E vai. Então, acho que isso é um cuidado. Acho que é legal esses exemplos para quem tá assistindo. Porque, assim, para quem é líder, nem sempre as coisas são óbvias. Sim. Principalmente para quem tá começando. Cara, você tem que ensinar 1+1, passo a passo, até você começar a soltar, do que você soltar. E no mundo de home office é pior, porque você não tá no dia a dia. Agora, se é uma orientação, tem que cuidado com como. Porque essa provocação que o cara faz, ó, já era, vou desligar, tem um período que tava desligando luz. Mas, e aí, líderes, por que você ficou até tarde? Porque você pediu um negócio pra amanhã que você não precisava. Porque tem gente assim, eu já tive chefes maravilhosos, mas tinha gente que fala assim, negócio tá pro mês que vem, né? Semana assim, e aí, como é que tá o andamento? Cara, o negócio não era pro mês que vem. Mas é assim mesmo. Boa. Aí na mesma linha, agora vocês aprendem o que não fazer, o que você fala assim, cara, uma coisa que vocês se orgulham de assim, que algo que você fez impactou positivamente uma outra pessoa. E assim, você no CPF, porque de vez em quando você faz a pergunta, o que você fez? É igual a entrevista, cara. O Felipe lá, o Rediano, de vez em quando fala, as pessoas têm dificuldade. Não, porque nós não. Ele falou, cara, nós não. Você, CPF, porque como você tem, dependendo do teu nível, né, de entrega corporativa, se leve, você tem muita coisa. É óbvio que é por equipe, assim, é óbvio que o time te ajudou, é óbvio, mas a gente quer saber assim, CPF, o que você fala assim, cara, isso aqui é legal, eu fiz algo que eu impactei a vida da pessoa, de novo, seja pessoal, profissional, que eu vou lembrar e talvez aquela pessoa vai lembrar e vai ter uma onda. Nessa eu gosto de dar exemplos, tô andando aqui, já falei em alguns episódios. Tô em São Paulo, moro no Rio, eu venho sempre gravar em São Paulo, pergunto pra alguém, onde é que é o metrô? Cara, normalmente estiver perto, não, ele é direita, esquerda, normal. Se alguém um dia, nunca fizeram, tá, gente? Eu falo isso há muito tempo, mas nunca fizeram. Fala assim, não, sabe a direita, esquerda, mas calma aí, pra onde você quer ir pra saber se o metrô é o melhor caminho? Cara, não demorou, sei lá, 10 segundos, 20 segundos a pergunta. Se a pessoa faz isso, assim, caraca. Assim, assim, não sei nem o que responder. Eu vou falar, mas, putz, a pessoa me preocupou, sabe assim, por que se você faz uma pergunta, é óbvio que você não é daquele local, e a pessoa viu que não é daquele local, putz, deixa eu ver se eu consigo ajudar mais. É igual a reunião, né? Você tá com o teu notebook aberto, normalmente eu venho alguém falar do teu time, você vai e fala rápido, eu sei que o dia a dia... Se um dia, calma aí, só um segundo, rapidinho. A pessoa tá explicando, calma aí, fecha o... Só assim, deixa eu fechar o notebook, fechei o notebook, cara, me fala. A pessoa fala assim, cara, a pessoa fechou o computador, parou tudo, falar comigo, já dá um... Então são coisas que parecem simples, mas imagino que se alguém fizesse contigo, depois você vai ficar na tua cabeça, você, putz, cara, deixa eu replicar e prestar atenção em alguém. Então, eu gosto de dar um exemplo, sim, porque de vez em quando você fica preocupado em falar alguma coisa, cara, eu mudei a vida da pessoa, salvei o mundo, não é que isso não seja importante, tá? Mas então, assim, voltando pro lado agora, assim, porra, bom isso assim, cara, eu sou foda, eu fiz isso e a gente tem que ter orgulho da gente. O pessoal fica com, não posso dar parabéns pra mim. Não, pode sim, cara, a gente é. Então, o que vocês lembram, assim, alguma coisa bacana que vocês fizeram pra alguém, que fala assim, porra, isso aqui foi um negócio bacana que eu fiz, que aquela pessoa vai lembrar e vocês também lembram? Posso? Claro. Só fazer um parênteses, na hora que você estava dando os exemplos, me veio uma coisa na cabeça que também, para mim, depois fez todo sentido. A primeira visita que eu fiz em Lisboa, em Portugal. Nossos amigos portugueses estão assistindo e sabem bem, né? Porque eles são muito objetivos na resposta. Sim. E aí uma vez eu queria ir para um shopping lá e eu perguntei como é que eu chegaria lá mais rápido. E aí eu perguntei, é melhor ir de táxi, melhor ir de ônibus, melhor ir de metrô? E aí o português me respondeu, você vai chegar mais rápido aquele que você pegar primeiro. E aí eu fiquei puto na hora, né? Mas depois, pra mim, fez todo sentido, né? Ele tem total razão. Aquilo que eu pegasse primeiro, eu ia chegar mais rápido. Simples assim. Mas pra marcar, assim, pra mim, de coisas positivas, pra pessoas... Então, acho que primeiro, até lembro da minha mãe, da minha primeira esposa, agora da segunda, elas têm uma fala em comum. Eu tenho um dom, que é irritar as pessoas. Eu tenho esse dom. E às vezes eu faço de propósito, mas às vezes eu faço inconsciente.
E tem um ponto que eu gosto muito, é de dar feedback. Feedback é uma coisa que eu adoro fazer. Porque eu olho no olho da pessoa e falo aquilo que ela não gosta de escutar. Sim. E eu tenho bons feedbacks nesse sentido que mudaram vidas de pessoas. Sem dúvida. E elas me reconhecem por isso. Sem dúvida. Mesmo, Alex, eu ter ficado puto com você, isso mudou minha vida, cara. Então, eu nunca tinha tido um líder que foi tão leal, tão verdadeiro e que teve a coragem de falar aquilo que eu precisava mudar. Isso, Mesmo que num primeiro momento me irrite, como aquele meu chefe me irritou, mas a forma, depois de como você me mostrou um caminho, fez a diferença para mim na minha vida. Então, pessoas até hoje me procuram no LinkedIn de empresas por onde eu passei, ou até na atual, que mudei de área, e elas falam, pô, Alex, lembra quando a gente falava sobre isso lá atrás? Tá aqui, entreguei. E se não fosse você lá atrás, eu nem teria pensado nisso. E hoje eu tô super realizado, super feliz. Então isso para mim é... E um dos maiores presentes que você dá pra pessoa é falar a verdade ou ajudar ela de alguma forma com uma... Porque dependendo do ambiente que você tá, as pessoas vão falar o que, putz, cara, não quero... que tá ali, ou que eu não quero incomodar. Você falar a verdade, óbvio, de novo, tem o como, Claro. tem que tomar cuidado com o como, para não gerar depois uma barreira, o contato, não acredito, mas essa é a melhor... Até porque ninguém evolui no conforto, o pessoal só evolui no desconforto. Bom. Eu concordo com você. Acho que liderança nem sempre é falar o que você quer ouvir, né? O que o outro quer ouvir, na verdade. É você direcionar. E eu acho que a minha visão... Eu também vim construindo bastante pessoas ao longo do tempo, pessoas que agradecem, né? Pessoas que estão ali e falam, olha, eu consegui, eu conquistei, eu mudei a rota, mas tem um específico que me chama muita atenção. Um feedback de uma pessoa, de uma moça, e ela queria ser líder, né? E ela, de fato, não tinha o perfil, ela poderia desenvolver, mas naquele momento ela não tinha o perfil. Acho que foi um dos feedbacks mais difíceis, ainda porque ela não aceitava, de fato, que ela não tinha. E eu falei a verdade, eu falei, olha, você não tem o perfil. Você pode ser feliz de outra forma. Você vai se desenvolver, você vai estudar para isso, mas no final, talvez, a satisfação não vai ser a mesma, né? Porque não é seu. E depois de muitos anos, isso aconteceu, ela de fato mudou de empresa, o mundo girou, vamos dizer assim, nós nos encontramos e hoje ela é uma excelente empreendedora de eventos. Uma empresa maravilhosa, inclusive já me ajudou em algumas festas, digamos assim. E ela olhou para mim, esse retorno, depois de muitos anos, ela falou assim, muito obrigado. Porque, de fato, eu ia gastar todo o meu esforço, o meu dinheiro, porque ela ia fazer cursos e faculdades e tudo mais. E eu queria, porque era aquele momento que eu estava vivendo. Era aquilo, eu olhava você, eu olhava os outros líderes e achava que, de fato, eu tinha vontade, né? A minha vontade era ser aquilo. Mas não era. Eu sou muito mais feliz com o que eu tenho hoje, com o que eu construí hoje, e faz super bem. Então, acho que o papel do líder, né, em resumo, nem sempre é falar, olha, esse tá indo bem, tá indo mal, não. É de fato isso que você quer. Eu olhando com a experiência que eu tenho, de fato, esse é o caminho que você quer seguir, e aí cabe, lógico, né, a pessoa seguir o caminho que ela quer. Mas eu acho que esse é o papel mais duro, porque o líder é mais fácil falar, legal, vamos junto, eu vou te ensinar. Quando você fala, olha, não é isso. Eu acho que talvez você esteja indo para um caminho que não vai te fazer feliz, que é o que eu gosto muito de trazer para mim. Seja feliz naquilo que você faz. Não, e assim, gente, não tem muito claro, tá? Pra quem tá assistindo. O papel do líder é mostrar um espelho, porque assim, o pessoal gosta muito de você. E é normal a gente ter lá, pô, gostou de um perfil de liderança. Só que as tuas características pessoais não quer dizer que você vai ser igual. E aí é onde a galera erra. Deixa eu copiar aquele. Você pode se inspirar por vários. Sim. Você pode ter a tua característica e você vai ter a tua. Você pode se inspirar por vários e ter a sua. Mas assim, não, putz, cara, aquele é muito legal. Vou fazer a mesma coisa que ele faz. Vai dar ruim. Ah, não. Aquela pessoa é muito de gente, tá assim, bom dia, tá almoçando todo mundo, vou fazer igual. Cara, você não odeia, você é uma pessoa tímida, você não fala com ninguém. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Ah, não posso ser líder? Calma. Você pode ser de um outro papel. Boa, excelentes exemplos. Eu gostei bastante desse exemplo que você deu, porque assim, às vezes as pessoas ficam condicionadas a essa necessidade de para que eu consiga me desenvolver ou crescer, eu preciso estar numa posição de liderança. E às vezes não, às vezes você pode ter o mesmo destaque, não sendo líder e sendo um excelente especialista. Sim. Não tem problema. Não é que todo mundo vai se tornar líder. Nossa, eu gostei muito Agora desses só pra gente não romantizar o caos, é que assim, vamos verdades que acontecem. Existem algumas empresas que falam assim,
Se teu objetivo pessoal, eu tenho uma metodologia minha própria, até por causa de palestra, treinamento, algumas coisas que a gente chama de IPA, assim, se não for algo importante para você, você não vai fazer porque você vai desistir o tempo todo. Então, parte do que é importante para você, aí tem aprendizado prático, tem atitude, por aí vai. É óbvio que algumas companhias o cara fala assim, cara, eu quero ter minha casa, eu quero ter minha família, eu quero ter isso, eu preciso novos passos para poder melhor remuneração, algumas coisas, e tem empresas que não têm essa possibilidade. Sim. E aí, assim, é muito importante você ter relações maduras, e as pessoas têm dificuldade de ter relações maduras de falar, inclusive em qualquer momento, em evento, de cara, assim, pô, eu preciso ganhar mais. Qual é a relação que você tem, que você consegue construir dentro da sua empresa, com o seu líder, com todo mundo, pra, tá, assim, meu próximo passo não é líder, eu não tô pronto. O que eu faço? Porque, pra minha expectativa de vida, pra eu ter minha família, o que eu preciso fazer. Então, acho que esse tipo de conversa, porque senão ele fala assim, pô, é legal, mas precisa fazer uma faculdade, precisa entrar e não tem dinheiro. E aí? A única forma de você ganhar mais é se você virar líder, que o tema não era o papel da liderança. O tema é, para eu continuar evoluindo minha vida pessoal, eu preciso de mais dinheiro. Então isso tem que estar muito claro para na hora porque é outra coisa que eu vi, não, porque o propósito, não, porra nenhuma, dinheiro também vale. Tá ali tá desenvolvimento, reconhecimento e dinheiro também tá ali na conta. Faz parte da tua vida, no mínimo essas três. E eu falo reconhecimento e desenvolvimento de você e do seu time, do líder, e dinheiro tá lá. Então não tem algo, não vou falar do propósito. Então o bom Paulo, você ter puxado esse bonde, porque assim, a realidade das empresas não são simples assim, claro. Que acho que tecnologia tem um pouquinho de facilidade, você pode ser um mega programador, um mega especialista e você ganhar super bem mais do que um monte de executivo nas companhias. Então, o mundo de tecnologia traz a palavra facilidade não é, mas traz mais possibilidades desse caminho de ser um super especialista consultor, mas tem alguns outros segmentos que essa possibilidade ela tem uma trava financeira muito grande. Então, acho que é importante ter essa... E além disso, até para complementar, eu acho que o dinheiro é um ponto. As pessoas, quando vêm me pedir oportunidades, elas estão pensando em dinheiro. Uhum. Mas tem uma boa parte das pessoas, que eu acho que a gente tem que falar também, que todos nós, né, temos nossos egos. E a palavra poder, quando você assume um cargo de liderança, já vem com o primeiro pensamento. Então, as pessoas pensam no poder. E até, às vezes, nem estão tão pedindo dinheiro, mas só de poder mandar em outras pessoas, elas também fazem pelo próprio ego dela. É verdade. E agora, recente, as pessoas, uma amiga me pediu, eu falei, cara, maturidade, tá, gente? Eu errei muito. Mas cuidar com o que você pede. Eu queria ser diretor de empresa. Tem certeza? Por quê? Mas por quê? Mais responsabilidade, menos tempo, agenda que é puxada mesmo. Você toma conta de várias famílias. Dependendo da tua decisão, dependendo do nível da empresa, você pode prejudicar uma empresa, milhões de gente envolvidas. E normalmente, dependendo da tua condição de como você administra, é menos dinheiro. Mas com menos dinheiro? Porque quando você mais você ganha, mais você gasta, menos tempo você tem. Então não necessariamente a sobra vai ser a mesma. Então, é legal você... Só que você falou a verdade. Cara, o ego é legal. Pô, você tem um cartão que você é diretor. Você bota no LinkedIn que é... Cara, o ego faz parte da vida, gente. Assim, então não é que não... Faz parte. Pode ser que seja um momento que você fala assim, cara, eu hoje... Pode botar meu nome que estagiária, me pagando bem, tendo minha qualidade de vida. Mas isso é porque você já experimentou e até experimentar, não é só ouvir. Porque uma coisa é você ouvir de alguém, outra coisa é você experimentar isso é completamente diferente. Boa. Manda mais uma aí pra depois a gente ir naquele papum da reta final. Sonhos. Nós falamos muito do vocês, reconhecimento, crescimento, aprendizado. Sonhos. Mas vamos fazer o seguinte, vamos sonho barra meta. Igual a gente fez no outro aqui. Pensa, sonhos daqui a 5 anos. É porque 5 anos hoje em dia era igual de cachorro, que vira 50, né? É tanta coisa acontecendo que 5 anos vira 50. Vocês vendo o vídeo daqui a 5 anos, fala assim, um sonho de 5 anos, 5 ou 10, enfim. Porque você fala assim, deixa eu assistir o vídeo, deixa eu ver se eu concluí ou cumpri com esse meu sonho. Acho que um grande sonho aí para frente, daqui 5 anos, talvez desacelerar um pouco, né? E esse desacelerar vem com muitas coisas, né? Como que eu vou me manter, como que eu vou manter o padrão, como que eu vou, né, conseguir consolidar a minha carreira para que eu possa desacelerar. Eu quero, daqui 5 anos, talvez ter a opção de querer trabalhar,
né? Boa. De fato, de querer ir todos os dias, mas não que seja necessário. Apesar de gostar muito do que eu faço, a gente tem a pressão ali dos boletos, das responsabilidades. Então eu queria muito daqui 5 anos falar assim, pô, de fato eu tô fazendo algo que eu gosto, eu ganho por isso, mas eu não preciso viver na correria que eu vivo hoje, que eu estou vivendo neste momento. Então acho que seria bem legal. Excelente. Eu tenho vários aí. Primeiro, os meus filhos, né? Eu acho que tem um desejo de que pelo menos o mais velho já esteja bem encaminhado na faculdade ali, a mais nova também. Quero vê-los formados, né? E se encaminhando naquela trajetória que eles optarem. Então, esse é um sonho de ver isso nesses 5, 10 anos. Tem uma questão também profissional, eu venho me dedicando a tentar trazer essa questão de desenvolvimento de pessoas, né? Eu sempre falo de times de alta performance, mas no fundo são as pessoas tendo mais empoderamento. Eu sempre falei muito da questão da educação no país, né? Que é frágil. Eu, de verdade, né, tive a formação em escolas públicas, aí depois tive que ir para uma faculdade particular, porque não conseguia competir, né? E aí é aquilo que o Paulo comentou, a gente termina se desenvolvendo, conhecendo as coisas nas empresas, né? Então, eu absorvo essa responsabilidade e tento fazer esse desenvolvimento para as pessoas, dando essas oportunidades para a gente poder ter, de repente, mão de obra melhor qualificada. E as pessoas sonhando também. E aí eu quero fazer isso mais por mim, né? Não só pela empresa que eu trabalho, mas conectando pessoas, e adorei a tua ideia aqui de fazer esse bate-papo que é mais informal, tentando trazer essa coragem das pessoas de falar da vida pessoal delas, porque isso mostra um pouco o quanto a gente pode ajudar, independente do ponto que você imagina. Então, esse é um desejo do Alex. E ajuda muito. E ajuda ajuda muito. Quando você conhece os objetivos... Eu tive uma passagem É porque eu aprendi muita coisa nova, não sei se pelo convívio, que não tinha método técnico. Aí você, putz, não adianta, você vira atendente, você virou supervisor, aquela escadinha normal dentro do atendimento. E o pessoal falava, você gosta tanto de pessoas, gosta de estar com as pessoas. Normalmente, antes das pessoas serem demitidas, passava por mim, mandava meu time. E uma pessoa estava pra ser... Eu sempre gostei de estar tomando café, tá, galera? Mas não, vamos falar da vida, não fala de trabalho, não. O que tá rolando? Pra tentar... Tipo assim, deixa eu tentar conhecer. Não é que eu vou virar amigo de todo mundo, né? Deixa eu tentar conhecer o que tá rolando. E uma vez esse menino no café estranho, eu fui conversar com ele. Não, vamos aí rapidinho. Não, porque tava passando por um processo de separação. Eu sei lá, atendei 3 filhos. Como é que sustentava, né? E putz, agora eu não posso perder, tô aqui, não consigo concentrar porque eu tenho que ir no cartório. Tinha aquelas coisas burocráticas de fazer. Falei, não, velho, se tu me falou isso, porra, não, mas não tinha, assim, não, pode ir, não, mas vai embora. Não, mas eu tenho uma semana sem vir, não, mas eu vou resolver. Resolve, depois a gente conversa. Legal. Eu tinha nem falado com o coordenador, mas era amigo do coordenador. Falei, velho, assim, eu não sei nem o que falar pro cara. Não tem muito que assim, cara, vamos botar aqui uma ausência, treinamento, vamos pensar em alguma coisa pra pessoa não descontar pra esse cara resolver. Resolveu, em 3 meses era o melhor daqui. Legal. Mas assim, não é. E aí, de novo, o que eu quero dar um recado aqui não é mérito do Wellington, é de você perceber coisas que estão acontecendo fora. Teve se não me engano, foi até o meu xará, o Wellington, que era um C-level da Darwin Seguros, ele comentando sobre a história do pai, que o pai trabalhava auxiliar de serviços gerais e tudo, e tinha um executivo que passou, e ele falou, Wellington, meu pai me contando que assim, um cara passou, eu falei, posso falar contigo rapidinho? Você tá sempre aqui, pô, deixa eu te falar, você tá sempre conversando, fala super bem, pessoa bem apessoada, ele até brincou, assim, todos os dentes. Por que você não estuda? Por que você não faz? Por que você tá só aqui? Você tá estudando? Não tô. Por que você não estuda pra fazer um negócio? Cara, a pessoa se dá bem com todo mundo. O cara percebeu uma coisa, falou rápido, deve ter esse papo de 3, 5 minutos. A vida do pai dele mudou, assim. Que legal. Por um negócio do cara começou, viu, estudou. Então, de você perceber algumas coisas, e isso que você falou, você só percebe isso se você estiver num ambiente menos propício. Sim. Eu aprendi uma coisa o que eu fazia lá? Uma vez por mês, eu pegava presidente de empresas, que eram amigos, fornecedores, para conversar com o meu time, para eles entenderem perfis de liderança diferentes. Porque como passou muito, já tive líder europeu, de não sei o quê, então tem cada... E você aprendia muito com as pessoas. Eu fazia isso e fazia internamente, eu fazia encontros. A empresa não tem dinheiro para pagar faculdade no MBA. Tá maluco, cara do financeiro, vem aqui, você vai falar de financeiro para queria tipo uma academia interna. E uma vez o Dimitrios, que é o presidente da Atento, foi da Avaia, não sei se você conhece o Dimitrios, é um cara que eu admiro bastante.
E ele falou, cargos executivos, como é que eu contratava? Eu ia pro café e almoço, eu não fazia entrevista no escritório. E aquilo me marcou, eu falei, mas por quê? Porque assim, cara, é cargo de confiança, não é cargo técnico. O conhecimento técnico, o RH vai avaliar, enfim. Okay. E aí eu tinha uma gerente minha que saiu para trabalhar no Médicos Sem Fronteiras, de digital, e ela indicou uma pessoa super referência. Eu fui e falei com a responsável pela parceira de RH, né? Pô, vamos fazer no boteco, no bar? O que você falou assim, mas como assim, tu? Não, vamos fazer entrevista dele, vamos sair daqui, vamos fazer no bar, marco ele no bar. Ela falou, porra, Eto, mas eu vou estar bebendo. Mas eu expliquei o porquê, eu expliquei o conceito, ela falou, vamos testar? Vamos testar? Vamos. E a gente foi pro bar e a pessoa não entendeu nada, porque quando você tá no escritório, cara, tem um ambiente corporativo. O cara não entendeu nada, foi no bar e falou, não, mas é pra... tô tomando chopp. Quer tomar um chopp também? Vamos trocando a ideia. Ela não bebeu e acho que ele ficou meio assim no início, mas depois de um tempo... Cara, me fala um pouquinho. E eu expliquei, é carro de confiança, cara. Você vai estar comigo, tecnicamente, foi bem recomendado. E foi engraçado porque durante o papo ele falou, não, eu tava na Firjan, tô com um projeto aqui que era um projeto, o sonho tá quase pra sair, mas, cara, não dá pra eu ficar esperando sair, pô, uma mega oportunidade, grande companhia digital. E eu tava precisando já de um tempo, aí eu falei pra NDH, vamos fazer o seguinte, cara, dane-se, espera mais uma semana aí, porque eu precisava fechar, espera mais um pouquinho pra ver se vai sair teu projeto. E saiu. Eu não contratei ele, mundo pequeno, depois contratei outra pessoa, mas eu tava em casa, cara, sai, o que você tá fazendo aqui? Meu vizinho de porta, era sócio dele no projeto, mas de porta da pena. Pô, aí fala meu vizinho, sabe aquele cara que eu falei pra caramba da Oi, que comentou pra ele? Era eu. Sabe aquele cara que eu te falava muito? Era ele. Olha como é que são as coisas, porque eu duvido conspira, né? Se fosse no escritório, ele ia falar do projeto da Feijão. Não. Ia se sentir talvez acuado, né? Ali, formal, né? Poderia entregar um bom projeto, ou poderia ficar puto, que se soubesse que o projeto saiu e ele não ficou. Então, é fundamental, tem um livro chamado Não Almoço Sozinho, Nunca Almoço Sozinho, que é essa coisa de você ter. Então, o bacana de vocês trazerem esses exemplos é para as pessoas entenderem que se você entender e estiver conectado com as pessoas, o teu resultado vai ser melhor, as entregas vão ser melhor, o teu ambiente de transparência, a pessoa vai conseguir falar sobre isso. Então, ótimo exemplo. A gente contrata pessoas, não efetivamente o currículo, né? O currículo você acaba se colocando à disposição. Exemplo de vocês, fantástico. Então, vamos fazer aquela papum, resposta rápida. Não vou fazer o do parabéns, não, vocês prestarem atenção, ouviram. Mas vou fazer do que você é melhor do que ontem, tem que dar algum exemplo, alguma coisa que você aprendeu. Prático, assim, que a gente tem que ser melhor todos os dias, melhor do que ontem, a gente tem que evoluir. Com certeza. Dou um exemplo simples. Ontem, a empresa com a qual eu trabalho teve um super evento, e eu sou super acostumada a falar, igual eu te falei, eu tenho uma facilidade. E ao subir para falar lá no palco, né, em algumas situações, eu de fato embarguei a voz e travei ali, né, no momento de falar. Era algo importante para mim, algo de fato que foi de coração, não foi treinado, foi algo sobre colaboração, né, entre times. E depois eu desci e falei, olha só como a gente aprende. Nem sempre o que a gente acredita que você já se tornou e que você tem facilidade, você não tem nada para aprender. Então foi uma mega experiência, por isso que eu falo, todo dia você aprende algo. Então para mim, de fato, hoje eu sou melhor, porque alguma técnica que falhou ontem eu posso utilizar hoje. Bom exemplo. Para mim, também, acho que tem 2 pontos que de ontem para hoje mudaram, assim, né? Eu acho que tem um Alex que tá com uma veia mais empreendedora, e aí tô desenvolvendo um projeto aí, que quem sabe vai dar um salto, vai dar um sucesso. Não, vai dar, com certeza. E nesse sentido, tô treinando pro Shark Tank, né, pra gente poder levar essa ideia para as cabeças, pra gente ter essa defesa. Então, tô aprendendo a lidar com esse público Shark Tank para ver como é que eu vou defender esse projeto. E o outro, assim, eu tenho uma discussão, e eu imagino de todas as empresas, que é a questão de conhecer bem o seu cliente, né? E a partir do momento que você conhece bem o seu cliente, você pensa numa segmentação, naturalmente você vai desenvolvendo não só a empresa para dentro, mas como as pessoas conectam com ela para fora, né? Então, venho aprendendo muito as táticas de vendas, porque eu não sou um bom vendedor, e aí estou melhorando com relação a isso. Boa. Não, você tá falando isso... Pessoal, deixa eu abrir uma aspas aqui rápida de trabalho. Uma coisa que me marcou
quando eu conversei com algumas pessoas de telemedicina também, que tinha alguns softwares muito bacanas em cima de perguntas. E o grande desafio de cliente, o pessoal ainda faz muito cluster pelo que passou e não faz pelo contexto, é onde normalmente erram. É isso aí. E eu sempre falo assim, o Wellington vai alugar um carro. Tá, é o Wellington que tá executivo e vai pra uma reunião, é o Wellington que tá solteiro indo pra praia, ou o Wellington que tá junto com a família. Cara, não adianta ter o cluster. E eu ficava puto dentro das... Teve uma coisa que eu não consegui implementar lá, que eram, e enfim, aí por N prioridades que tinha, enfim, faz parte também da vida, que, por exemplo, jogo do Flamengo, domingo, eu ligo pra empresa, assim, o jogo é daqui a 2 horas, eu ligo pra empresa. Cara, você não precisa me perguntar nada. Deu problema na minha TV. Porque você consegue colocar lá qual time, você tem algumas informações. Cara, e esse cara, ele não tem que ser prioridade em cima do cara que tá ligando pra pedir uma segunda via? Então, tem algumas coisas de contexto que você tem a informação. Assim, uma pessoa que torce pra um time, que véspera de começar o jogo, tá entrando em contato, cara, esse cara é prioridade porque esse cara vai querer matar um se não conseguir ver o atrito é muito maior. Não, tô precisando da segunda via. Tá, vamos mandar, calma, espera mais um pouquinho. Então, são algumas coisas que, quando você traz um pouquinho o cluster para contexto, pega as bases disso, e eu vi muito isso porque em telemedicina, quando o cara entrava, normalmente antes de ir no médico tem uns filtros, e de acordo com algumas perguntas situacionais, porque umas, dependendo da base, você tem, outras situacionais, o cara ia para um lado, ia para o outro, ia para o outro, ia para o checklist. Então, de novo, aí dentro das pessoas, o que você conhece das pessoas para você tomar uma decisão antes de você dar a tua opinião. Cuidado com as sugestões. Com certeza. Cuidado com o teu mapa mental. Deixa eu dar minha opinião. Cara, não fale opinião nunca. Na pior das hipóteses, fale. Com a experiência que eu tive, com o que eu vivenciei, se falar opinião, o gato já morreu. O cara nem te ouve mais. Com o que eu já vivi, aí você vai algumas coisas. Então é engraçado essas coisas que aprende assim. De novo, aqui eu não tô dizendo o Wellington, estudioso, não sei quem. Eu tô falando isso de que eu aprendi ouvindo de outras pessoas, né? Manda mais um papum. Eu falei que ia ser papum e eu falo pra cacete aqui. Boa. Uma outra pergunta, assim, bem papum. Que time que vocês torcem? Olha só, eu sou São Paulina. São Paulino? Eu sou. Eu também sou e até agora uni o útil ao agradável, né? Porque a Seguros Animais está patrocinando São Paulo Futebol Clube. Eu agora tô trabalhando muito mais. Mas feliz, E não mas- teve nenhuma influência sua nisso, não. Não teve nenhuma influência. Não teve nenhuma influência sua. Se você tivesse mandar uma mensagem agora para uma pessoa que foi importante para a vida, tirando a família, pessoal e profissional de vocês, para quem você mandaria? E o que você falaria para essa mensagem? Tem que ser mensagem e é mensagem curta. Legal. Eu tenho um antigo líder, que eu sempre falo dele, é o Yoshimichi, da empresa Finet. Eu aprendi lá, fiquei quase 6 anos lá, errei, acertei, caí, levantei. Mas eu nunca deixei de olhar ele como uma pessoa que, de fato, eu gostaria de ser quando eu crescer, né? E mesmo saindo de lá, vendo alguns vídeos dele, vendo o que ele coloca, eu vejo o quanto ele gosta do que ele faz, o quanto ele é apaixonado pela empresa que ele tem. Então, eu queria muito agradecê-lo, na verdade, né? Por tudo que ele me ensinou, por tudo que ele representou, por todos os momentos que eu me senti acolhida na empresa e de fato, desejar muito sucesso. E porque- qual foi a última vez que você falou com ele? Já faz um tempo, na verdade, eu já saí de lá faz tempo, eu passei por outras empresas, mas eu sempre busco informações. Ele tem uma facilidade muito boa em comunicar e tudo que ele traz é de benefício que você usa para você no seu dia a dia. Mas essa mensagem, essa palavra, você já falou isso pra ele? Na verdade, não, nunca tive a oportunidade, Olha. tá aí, Yoshi, muito obrigada. Então, eu queria agradecer, porque eu acho que, lógico, o que eu me tornei agora foi muito do que eu aprendi lá. E, claro, a empresa me ensinou muito, mas ele, como ponto forte ali, como ponto central, de fato, foi o que me engajou a chegar onde eu tô agora. Tô bem legal. Boa, top. Pra mim, assim, eu comecei minha carreira em ambientes muito formais, né? Então, primeiro muito relacionado ao Banco do Brasil, depois Santander, né? Que era o antigo Banespa, quando eles compraram aqui. E aí eu fui para o mundo de seguros, né? Começo lá pela Porto. E o meu líder na Porto, aí ele me traz o lado informal. Então, o Flávio Sá, que foi o meu líder na Porto, ele me traz aquilo que eu acreditava.
né? De Legal. não ser tão formal, ser mais próximo das pessoas, tentar trabalhar bem esse como você vai levar essas informações para desenvolver seus times. Então, para mim, foi a grande virada na minha chave assim profissional de lideranças, né? Então, Flávio Sai, e esse eu já tive a oportunidade de falar algumas vezes e agradecer. E foi muito legal porque ele já foi meu líder e eu já fui par dele, ele já me deu a oportunidade, eu já dei a oportunidade para ele, então é uma coisa até de gratidão pro resto das nossas trajetórias. Né? Pô, bacana, boa. Manda aí. Oi. Eu gostei da questão da mensagem, da pergunta. Mas eu gostaria de saber o seguinte: qual que é a mensagem que vocês dariam para vocês mesmos do passado e o que vocês do passado falaria para vocês hoje? Importante. Valeu a pena. Acho que essa é a frase que eu usaria. Valeu a pena. Eu acho que por tudo que a gente passa, de desafios, altos e baixos, aquilo que eu disse, né? Valeu cada segundo, cada aprendizado. Então, as dedicações, os estudos, os feedbacks trocados, tanto os que eu apliquei, porque a gente aprende quando a gente aplica feedback, eu acho que isso é extremamente importante, e os que eu recebi. Então, a mensagem para mim é: pode continuar. De fato, valeu a pena e com certeza vai continuar valendo. Ó, esse eu vou virar até pra câmera pra cantar. Boa. Que legal. E esse é uma coisa legal, eu acho que eu levo pra mim, até se eu pudesse voltar atrás, talvez mudaria bem isso. As coisas são muito mais simples do que elas parecem ser. Então, eu sempre ficava lá, eu comecei a fazer liderança a partir dos meus 21. E eu sempre falo, nossa, quando eu for um superintendente, um diretor, quando eu estiver tomando as decisões pela empresa, quando isso acontecer, vai ser tudo diferente. Não, mas deve ser muito difícil, é muito complexo, é tudo muito... Deve ser, nossa, os caras, meu Deus. E de verdade, não é nada disso. As coisas são muito mais simples. Às vezes a gente toma algumas decisões complexas com meia dúzia de dados ali. Muitas vezes até sem saber, você vai ali no risco. Então, às vezes fica imaginando um mundo muito complexo e as coisas são muito mais simples. E se eu tivesse tido essa cabeça lá atrás, talvez hoje eu estaria numa oportunidade ainda maior e melhor, talvez. Mas as coisas são muito mais simples. Então, a gente que complica tudo, e aí você termina seguindo vários caminhos mais complexos. Boa. Então, assim, antes do fechamento, eu vou pedir agora só na palhinha de que a gente começou. Ficou bacana o negócio de mensagem? Mensagem pra cá, mensagem pra lá. Que eu queria falar o seguinte. Daqui a 5 anos, uma pessoa, duas pessoas muito importantes vão assistir esse vídeo. Qual a mensagem que você quer deixar para ela? E aí, você tem filhos também? Não tenho. Então, aí pode ser amigo, marido, quem você quiser, e pode ser teu filho daqui a 5 anos assistindo o vídeo. Qual a mensagem que você quer passar aqui para que quando eles olhem daqui a 5 anos e falam assim: meu pai, ou minha amiga, ou enfim, aí quem você quiser assiste e fala assim: cara, que bem que ela me falou isso. Realmente aconteceu. Ou então, minimamente, uma vez eu fui mandar uma mensagem, que acho que é importante você não só você olhar com você e ouvir mensagem dos outros. Eu fui uma vez mandar uma mensagem: e aí, pessoal, o que vocês acham de mim? Não fica só do blá blá blá, que pô, é legal, bacana, blá blá blá. E aí quem mandou foi meu filho mais velho mandou 2, tá falando de você, e não, eu tenho orgulho de você como pai, que não sei o que, falou um monte de coisa. Eu falei, pô, zero a vida quando tu recebe as mensagens dessa do teu filho, que não era nem, era um negócio profissional, e ele entrar, e ele super feliz, orgulhoso quando ele veio pra trabalhar comigo, que acho que é o que a gente é pai, a gente tem algumas preocupações, mas também como a gente é irmão, que a gente quer ser orgulho dos pais, né, como a gente como filho. Mas imagina o seguinte, que eu acho que quando você impacta positivamente as pessoas que você tem carinho, que você ama, acho que isso faz parte, e isso está impactando o nosso trabalho. A gente trabalha por eles, a gente vive por eles, então isso não está separado vida do trabalho, isso faz junto. Então, imagina o seguinte, cara, é quase que uma mensagem de desejo, ó, para vocês para você ou para você que eu, você está assistindo isso agora, mas eu falei isso há 5 anos atrás, então espero que tenha concretizado, eu espero que você esteja assim, eu espero que você tenha essa sensação. Que tipo de mensagem para alguém que você ama, que você quer deixar para daqui a 5 anos assistir o vídeo e falar assim, putz, aconteceu, isso aqui foi importante?
É complexo. Eu acho que para os meus filhos, né, o Lucas aí hoje com 16, ele vai ver isso daqui, vai estar ali com 21, Lívia com 18. Eu até falei um pouquinho isso antes, tentar levar a vida de uma forma mais leve, né? Tentar não se cobrar tanto. Acho que a gente vai Isso é bom ponto. tendendo a sempre se comparar. A gente até estava falando antes da gravação aqui sobre rede social, ter ou não ter. E a gente sempre está se vendo pelo olhar de outras pessoas e você termina querendo parecer uma pessoa que no fundo você não é, né? E de verdade, sejam vocês mesmos, assim, eu fico muito feliz de ver um filho meu hoje super conectado com as pessoas, né? Então, ontem mesmo minha filha falou, não, eu tenho uma facilidade enorme de fazer amizades. E eu acho isso maravilhoso, continua, porque não perde isso. É porque a vida vai ficando mais chata, vamos dizer assim, porque você precisa ter as responsabilidades do ser adulto, né? São as contas para pagar, agora vocês tendo a família de vocês, mas não pode perder essa graça que a vida traz, dessa conexão com as pessoas, de essa facilidade de... Eu escutei o Val falando de videogame, né? Eu adorava jogar videogame. E sempre falei, pô, quando meu filho estiver aqui, eu vou querer jogar videogame com ele. E eu desisti de jogar videogame, porque eu perco todas. Aí eu falei, puxa, eu pensei que eu ia conseguir acompanhar, mas não consigo mais. Mas não perde isso não, viu, Lucas? Quando você tiver os teus, continua, né? E joga com eles, porque essa é a graça da vida, né? De você ter ali seu parceiro pai, que é seu amigo, que pode te ajudar pela experiência dele, mas que você se conecte com as pessoas, seja essa pessoa verdadeira com os teus amigos, leve eles aonde você estiver, assim como a Lívia, a mesma coisa. É claro que cuidado com os meninos, viu? O papai tá aqui para proteger, mas de toda forma, seja viva, né? Aproveite muito e não seja só esse lado chato da vida de responsabilidade. Excelente. Do lado chato, né? Difícil. Eu acho que tem duas pessoas. Minha mãe, primeiro, tá? Eu vou falar para ela que eu vou continuar cuidando dela, né? Hoje eu sou a principal fonte ali de cuidado. Então, daqui 5 anos, eu gostaria de estar ali cuidando dela, de fato, levando esse orgulho que ela tem, acredito eu. Mãe, pelo amor de Deus, espero que sim. Mas que, de fato, eu sempre, jamais vou abandonar. Então, esse cuidado e tudo aquilo que ela me representou quando eu era pequenininha, hoje ela me enriqueceu ali, né, de conhecimento, de força, que eu consiga retribuir. E que durante esse tempo eu consiga, de fato, retribuir tudo que ela me trouxe de positivo. Então, acho que esse é o meu primeiro ponto. E, lógico, meu parceiro, meu marido, né, que tá ali no dia a dia, que aguenta as minhas chatices, o lado Vivi, o lado onça. Isso que eu ia falar, tem onça também, Daniela. Onça, difícil. Eu sou uma pessoa de muita vontade, mas, claro, como qualquer outra pessoa, tive alguns momentos que eu pensei em desistir, não quero, pra onde eu vou, pra que caminho. E ter alguém que pega nos 2 braços e fala... Vai lá, tenta, se não der certo, volta, eu tô aqui, tô te esperando. Legal. Então, essa parte, essa base, vamos dizer assim, mesmo não tendo filhos por opção, Sim. Essa base de você ter pra onde voltar, pra dentro da tua casa e ter alguém que fala assim, fala. Eu tô aqui, e mulher fala bastante, né? Então, fala, eu vou te ouvir. Não sei se eu vou te entender ou se eu vou resolver o seu problema, mas fala. Então, isso de fato faz toda a diferença. Então, de fato, agradecer. Espero que esses 5 anos eu consiga, daqui a alguns 5 anos, falar assim, olha, obrigado, foram mais 5 anos. Boa. Que, de fato, você me aguentou e me impulsionou a crescer. Não, e legal, eu quis fazer isso pra galera que tá assistindo, porque se eles dão essa mensagem pra pessoas que amam vocês, também serve pra vocês, entendeu? De você ter mais leve, de você ter gratidão pelas pessoas. Porque as pessoas, às vezes, ela fica tão acelerada que elas esquecem, esquecem disso. Boa, excelente. Então vamos lá, pra gente fechar antes, o superpoder de vocês. Então, qual é o superpoder? Aquilo que famílias, amigos sempre pedem pra vocês. Eu reforço, gente, todo mundo tem. Não, todo mundo tem. É só você refletir isso. Sabe aquela coisa que sempre teus amigos pedem? Pô, faz isso pra mim, organiza a viagem, faz a festa, seja lá o que for. E se tem alguma curiosidade que poucos saibam. Vocês pulam de paraquedas, sei lá. Vocês piloto de helicóptero, sei lá o que é. Então, assim, qual o superpoder e uma curiosidade que poucos sabem? Vou começar pela curiosidade. Eu tive o privilégio, trabalhando dentro de uma empresa de eventos, eu conheci todos os estados do Brasil.
Eu tive a oportunidade de Todos? Caraca! Então, e é muito interessante ver como muda a cultura, né, do norte ao sul, do leste ao oeste ali, é absurdo. Então, isso de fato me enriqueceu muito. Dormi muitos dias, gente, a vida não é fácil, ele falou de viagens, né? Dormi muitos dias em aeroporto, passei noites, perdi festas com a família, mas de fato conhecer esse Brasil que a gente tem me traz. Acho que a primeira, como é que é bom? Primeira vez que eu conheço uma pessoa que conhece todos os estados do Brasil. Eu fui fazendo mesmo ali, claro. Muitas das vezes você não consegue curtir, aprender tudo, porque você não passa ali um mês, né, na cultura, mas eu consegui passar e deixar um pedacinho de mim e trazer um pedacinho de cada estado, e eu tenho de falar que nós somos extremamente ricos, né, em cultura, então eu tenho essa curiosidade. Boa. Pessoal, só uma dica aí que para quem viajou bastante, não tanto igual a ela, mas uma coisa bacana. Se você tiver alguma cidade, normalmente quando eu vou a alguma reunião, alguma palestra, eu tento ficar um dia, outra vez eu consigo organizar minha agenda para ficar mais 1 ou 2, mas não buscar locais na internet. É tentar pegar um cara local, Uber, e falar assim, eu gosto. O que eu tenho que aqui que, assim, eu não posso deixar de ir, mas de cara local mesmo, que os caras mandam pra uma birosca. Não, porque tem essa baladinha, esse lugar, não. O que é o raiz? O que é o boteco raiz, ou ali o restaurante raiz? Cara, melhor coisa do mundo. Você vai, as pessoas conversando dos temas que não é turístico, pô, a melhor coisa pra tu conhecer, né? Porque o cara vai na internet, tá os pontos, aí tem os patrocinados, aí você não é isso. E eu acho que o superpoder é comunicação em todos os sentidos, assim, é comunicar, conseguir trazer para outra pessoa um lado que às vezes ela não tá vendo. Mas o que a galera te pede? Precisa falar com alguém, vai lá e fala pra mim. Na verdade, ela falou assim, olha, eu tenho uma situação que eu não consigo resolver e ela está ali naquele momento de conflito e eu trago a resiliência, eu falei, calma, respira. Apesar de ser muito acelerada, né, o que a gente veio falando, quando eu olho para o problema do outro, eu consigo ali enxergar aquela pessoa, aquele momento. Legal. E tentar, claro, não orientar de forma a invadir o espaço dela, mas consigo estar, de uma certa forma, estar no lugar dela, sentir de fato o que ela vem sentindo. E aí o que acontece? Eu viro conselheira. Talvez esse seja o superpoder. O que eu faço? Para onde eu vou? O que você orienta? O que você acha? Isso tanto na família quanto no dia a dia. Então acho que esse é um superpoder. Legal. O meu superpoder, eu acho que é o meu dom. Irritar as pessoas. Acho que esse eu tenho esse superpoder, assim. Eu irrito mesmo. Mas não. Mas a galera. Não, mas a galera pede o quê? Pô, Alex, tô puto com alguém. Vai lá e fala com ele pra poder irritar ele. Não, o que a galera te pede? Normalmente, como é que pedem? É isso mesmo, cara. Preciso que você fale a verdade da minha cara. Vamos conversar. É um pouco assim. Eu termino, né, tanto na empresa, mas com os amigos também, falando coisas que eu acredito que precisa falar para as pessoas ali, assim, né? Então, com os meus amigos, ele fala, puta, lá vem um chato do rolê falando disso agora, né? Então, falar, pô, a gente veio num lugar aqui que não é um lugar legal, vamos pra outro, que nem você deu o exemplo aqui agora. Ele falou, porra, Alex, mas já tá todo mundo aqui. Cara, mas vamos pra outro pra viver essa experiência que você falou? Não vai ser melhor pra todo mundo? Então, o Alex é o cara que fala isso pra todo mundo ali. Então, eu irrito algumas pessoas. Não ficar assim, não ficar acomodado. Cara, não vai ficar acomodado. E eu sou inconformado mesmo, por natureza. E aí, eu termino incomodando as pessoas por isso. Então, é sobre marketing? Eu, de verdade, não sou especialista em marketing, mas eu vou incomodar a pessoa do marketing porque eu quero que a gente promova essa melhoria e vou me colocando, assim, né? Eu não fico quieto, calado e vendo a vida passar. Eu vou tentando ali me conectar e colocando um ponto de vista diferente. Legal. Então, isso irrita muitas pessoas. Porque falam, que é esse cara que tá falando isso que ele nem sabe o que ele tá falando? Eu sou esse tipo de cara lá. Boa. Então, bem, aprendi a ficar assim e foi bom. E a outra... Não, e uma curiosidade sua que poucos sabem. Eu amo tatuagem. Amo tatuagem. Se eu pudesse, eu ainda tenho medo, né? Eu teria muito mais tatuagens do que eu tenho hoje. Mas eu tenho as pernas tatuadas, né? Praticamente toda a parte de baixo da perna, né? Totalmente tatuada. Né? Eu sou um fã de cena, então ele tá tatuado na minha perna. Então eu teria muito mais. Teria mais. Mas eu ainda não tenho essa coragem de repente aparecer com os braços todos, mas já tá começando a aparecer. Olha que mais engraçado. Eu não tenho nenhuma. Zero. Meu irmão tem, até eu passei, eu zero. Assim, nada contra, cada um... Assim, cada um... Não, eu não eu sacaneava no passado, né? Falava, rei do gado, vou te marcar aqui, pá.
ficar marcado. Então, eu não sou. Meu carro não tem adesivo, não tem. Não sei se é porque eu. Não sei se. Mais pra ser discreto, viu? Eu tô sempre de preto, tô sempre mais. Sem querer. Sem querer aparecer, assim, cara. Eu não sei, nunca tive nem vontade, assim, Legal. quero fazer uma. Pô, meus filhos, cara, meu filho tudo pra mim. Eu vou botar a letra. Pra quê? Mas é. Cada Não um sei. seu, cada um. E nada assim, nossa, por isso eu tô falando, minha família tem todo, meu sobrinho não tem, mas eu nunca, nenhuma. E essa é uma outra coisa. assim, Engraçado, porque né? Quando eu falei que as coisas são mais simples, eu desenhava, né? Porque na época a gente falava, na nossa época, que isso ia te bloquear, chegar, né? As nada. pessoas tinham muito Escutei muito preconceito. Tudo. E, de novo, Nada. hoje eu vejo que não tem. Não. tem. Não, vamos lá, a verdade seja, no passado Era existiam preconceito, hoje em dia... Nem faz mais sentido. Não. Então vamos lá, pra fechar pros três. Pra galera continuar se inspirando com vocês, rodada de @, rede social, o link aqui acho que tem, né? Uma frase, uma mensagem final, um presente final pra galera. E, vocês já falaram aqui de algumas pessoas, mas só pra gente reforçar que o tema da gratidão e agradecimento é importante, que a gente não faz nada sozinho. Então as pessoas, não, eu vou estudar, quero ser melhor líder, vou estudar. Cara, as conexões, as relações pessoais são importantes para transformar a sua vida e sua carreira. Então que vocês agradecessem uma pessoa em nome de todas. Ciumentos de plantão, já tô avisando aí. Depois eles voltam como co-host, falam outros nomes, mas tem que ser uma mesmo em nome de todas. Pra gente agradecer, só pra representar aí pessoas que impactaram a vida de vocês. E óbvio que eu agradeço, eu já começo aqui agradecendo a vocês. Pra toparem, tá aqui, compartilhar, e parabéns pelas histórias incríveis, maravilhosas de vocês. Acho que é importante a gente mostrar para as pessoas que somos vidas reais, pessoas, somos completamente diferentes, mas a gente consegue ter o nosso sucesso. Então você não precisa copiar ninguém, só algumas atitudes. Obrigado de novo, Paulo, também por topar estar aqui com a gente, me ajudar a entrevistar esse fera e ser um dos amigos que ajuda a gente viabilizar, levar esse conhecimento para todo mundo. Então, incrível estar aqui com vocês. Rodada de @, mensagem final e um agradecimento em nome de todos aí por Bom, por eu vou você colocar no ser quem LinkedIn. sabe. Legal, então acho que no LinkedIn eu tô como Viviane Araújo, tá? Não tem um @, né? Um assunto até engraçado, talvez pros próximos, futuro. aí pro futuro. Queria agradecer a Fernanda Celeste. A Fê, beijão, Fê. Um grande beijo, excelente estar com a gente agora, fazendo um trabalho incrível. Então, ela que me trouxe aqui, né? Foi ela que colocou ali o meu nome, então queria agradecer, aproveitar. E eu acho que uma mensagem final que para mim eu trago há muito tempo é na verdade, todo desafio tem um benefício. Todo, qualquer um que seja. Você sempre vai aprender algo novo, você sempre vai buscar uma informação nova, você vai errar e aí você vai aprender, ou seja, todo desafio tem um benefício. E comecem a olhar pro benefício. Para de olhar só para o desafio, né? Pense para o futuro, pense no que você vai ganhar com aquilo. Então, acho que é para isso. Para quem está começando e para quem está tentando se achar nesse momento, olhe para depois. Aproveite o agora, trabalhe o agora, mas foque no depois, porque aí faz valer a pena, igual eu disse. Boa, excelente, excelente. Boa. Eu no LinkedIn tô Alex Sandro separado, todo mundo pergunta, mas não é junto? Não, é separado. Então é Alex Sandro Pinheiro Rocha. Então podem me conectar lá, para mim vai ser muito legal. E no Instagram eu termino não conectando muita gente, né? Eu fico mais para os amigos mais próximos, que aí é o @AlessanRocha. Mas tudo bem. E falando de uma pessoa, eu vou até falar um pouco antes a frase de final, assim. Cara, faz o simples, faz o básico, que você já está fazendo muita coisa. De verdade. Porque quando você tenta trazer uma coisa muito rebuscada ali, muito cheio de coisas, você tende a perder times. Você tende a perder o momento porque você está preparando para ser aquela coisa super uau, né, que todo mundo fala. E de verdade, sempre você vai receber uma crítica, independente se está super maravilhoso no trabalho, mas aí você termina perdendo os times e se podando muitas vezes. Então, até já sei, porque eu poderia agradecer um montão de gente, mas vai dar ciúme. Falar de um diretor que eu tive na Allianz, né, que eu fiquei um tempo lá, que é italiano, então ele não vai ver. Provavelmente ele não vai ver. Mas ele me falou uma coisa que é o que eu carrego muito para mim, né? Eu cheguei lá, ajudei a Aliança a mexer coisas, e ele me falou uma coisa, Alex, você chegou em muito pouco tempo e já conseguiu mudar coisas que são simples, mas que fizeram toda a diferença em pouco tempo, né? E aí Mário Ferreiro, não sei se você vai ver isso,
Mas agradeço muito. Ele foi Legal. o primeiro líder que, quando eu deixei a empresa, chorou, né? Por eu deixar a empresa, Caramba. porque ele me via lá por muitos anos, né? E agradeço ele até hoje, a gente está conectado lá no LinkedIn até hoje. Mas agradeço muito por ele me falar isso, e é o que eu defendo também. Vamos fazer o simples bem feito, vamos fazer o básico bem feito. Não perde tanto tempo querendo coisas grandiosas para você realmente não... E esse tema de time, eu tive o vice-presidente, até o russo, Maxinho, abraço Maxinho. Eu já chamei ele aqui, mas ele quase não tô em São Paulo. Ele tinha mantras, ele tinha 10 mantras, não lembro todo, mas você lembra o que marca, né? Vale uma terminativa do que 10 iniciativas. Quer dizer, quando você quer fazer tanta coisa, você não consegue entregar isso aí. um As básico, acabativas. né? Boa, excelente. Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer vocês, a você também, Wellington, é um prazer sempre estar aqui contigo, e precisamos de mais festas, mais encontros. Precisa fazer os novos Organizando, encontros. né? Precisamos fazer. Agora a gente já sabe que a festa não vai ser só encontro. Porque lá é o seguinte, lá o objetivo é de fazer encontro. O Júnior, um abraço Júnior, o Júnior que é o head lá da Araújo, subir no palco pra cantar. A gente já tinha acabado a banda e a gente com som, cara, bota aí pra gente cantar de novo. Nossa, a gente fez festa, mas não tinha toda a organização, decoração, tudo bonitinho. Agora Já sabemos quem vai nos já ajudar. sabemos que vai. Então, assim, eu queria agradecer demais. Para mim, assim, foi um bate-papo muito bacana, muito legal. Falando dos contatos, né? LinkedIn, Paulo-Forquito, que é o meu sobrenome. Vai estar escrito em algum lugar aqui do vídeo, tá? Agradecer, né? Olha, eu gostaria de agradecer um amigo, o nome dele é Francisco Moreno, Chico. Ele é uma pessoa que assim, é um amigo de longo prazo, assim, sabe? E sabe aquele amigo que te cutuca e te mostra coisas novas e tem aquela competição saudável, não aquela coisa de disputa, quem conhece mais, quem conhece menos, mas aquela pessoa que te puxa para cima. Eu queria agradecer ele porque tem me ajudado, tem me puxado em muitos temas, muitos assuntos que são muito bacanas. E mensagem. Eu fiquei pensando na mensagem, e me veio o seguinte, assim, sabe? Não tenham medo de aceitar que vocês estão errados. Isso é legal. Eu digo por mim, minha experiência. Eu tenho hoje 47 anos. E conforme você vai amadurecendo, você vai encontrando os caminhos, você vai encontrando que as coisas são mais descomplicadas, mas isso é perigoso. Sim. Porque você às vezes pode achar que você tá certo em pontos que você não tá. Então, assim, aceitem. Vocês erram. Eu erro bastante. Faz parte. Faz parte. Tem que aceitar. Errar faz isso. parte. Não, legal. Eu não gosto de deixar frase, não gosto de falar nada, mas eu vou fazer um negócio que acho que eu nunca fiz aqui nesses 3 anos. Boa! Pra agradecer a Bianca, a mãe do meu filho, minha esposa, a mãe do meu filho, porque essa semana teve Dia das Mães, né? Isso, Dia das Mães. E eu tava com meu filho menor joga bola, enfim, os dois tinham jeito, mas joga bem. E assim, a gente vai nas festas, os outros pais, vai, camisa 10, ó, quando você for atleta você quer ingresso, porque ele tem 8 anos, mas joga, enfim, tem jeito. Já jogou na categoria de base, o Flamengo não queria mais ir, mas no final de semana teve jogo, meteu gol, enfim, arrebentaram lá. E eu tava com ele depois que ele fez comprar figurinha, pacote, aquelas coisas todas. E eu tava com ele, aí foi a Bianca com o mais velho fazer não sei o que, eu fui comprar figurinha, ele falou, papai, eu vou fazer o seguinte, eu tô jogando bem, se eu no futuro quero ser jogador, se eu ganhar dinheiro, então vai ser que o Ricardo vai estar trabalhando, e aí eu vou comprar muita figurinha pra ele, vou dar muito dinheiro pra ele, então a gente vai dividir tudo, então assim, Legal. a preocupação, e cara, de novo, eu viajo muito, então isso mérito 100% da Bianca, da mãe, né? Então acho que isso pra gente que viaja muito, que a gente se preocupa com o filho, acho que a educação que você dá pras crianças e, cara, os dois são muito fechamento, de novo, mérito 100% dela, e olha a cabeça de uma criança de 8 anos, assim, pô, se eu for, eu tô preocupado e que eu vou ter que dividir, eu quero dar muito dinheiro pra ele tá sempre dividindo as coisas, então, parabéns aí pra mãe, não só esposa, mas muito mais pra, aproveitando aí o Dia das Mães que a gente tá gravando, vocês vão estar assistindo, a gente tá em maio, vocês devem estar assistindo em junho, então parabéns. Ela faz aniversário agora também, dia 26, então é um períodozinho, porque como as crianças são, acho que, de novo, o mérito é de quem tá no dia a dia. É óbvio que a gente, como pai, tem impacto, mas não existe quem tá ali realmente no dia a dia, então o mérito aí pro
pros filhos incríveis que tem, é por causa da mãe lá que tá do dia a dia. Bem, pessoal, viram essa história desses caras incríveis? Então, obrigado mais uma vez, meus patrocinadores e apoiadores, por vocês terem apoiado esse presente que deram pra gente aqui, né, Paulo? De a gente conhecer a história de vocês e tá levando pra vocês. Obrigado, Emily, o time da produção. A Podspace, que é a produtora do Conexão Customer, só pra avisar uma coisa pra vocês. Vocês devem ter um link aí embaixo, mas ela tem um trabalho Vivendo de Audiovisual, que ela pega pessoas de comunidades. Comunidade, eu falo muito comunidade no Rio, aqui é São Paulo, é periferia, né? Que ajuda pessoas carentes a formar, a aprender a trabalhar com audiovisual, porque tá todo mundo com o telefone na mão, mas só para fazer rede social. Em vez de você ficar com o telefone à toa, você aprende a como trabalhar e virar filmmaker, alguma coisa. Então, assim, gente, não é para fazer doação, não. Se tiver um link, porque se você cadastrar a Nota Paulista, dá pra você cadastrar a Nota Paulista, comprou uma coisa de São Paulo, eu quero a Nota Paulista, e dá para ser direcionado para esse projeto de formar mais pessoas. Então tem link aqui embaixo, mas obrigado à turma da Podspace também para produzir isso aqui para inspirar vocês. Galera, super, super obrigado. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente. Não deixe de seguir o canal e até o próximo episódio, galera. Valeu, tchau, tchau.